Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Você já se inscreveu no nosso canal? Aproveita, se inscreve logo, aperta esse botão, não é isso, Pedro? Exatamente, chegamos a 800 inscritos, hein? 800 inscritos, Luiz. 800 inscritos, Luiz. Na partir de agora vai dobrar. Vai Não, dobrar. aí com a sua presença, foi por isso que a gente chamou. Exatamente, porque a gente sabia Ô, que... rapaz, se for você me avisa que eu vou ficar muito feliz, viu? vai bombar agora. 800 inscritos, mais nossa meta é 1000 inscritos, para que a gente possa, então, alcançar a monetização aqui desse canal e continuar essa obra de evangelização, que a gente está só começando, viu? Tem um ano, mas estamos só começando. Olha, deixa eu logo falar, Sim, vou logo avisar que eu não sou nem baú, né? Tem um ano e o crescimento de vocês, não só nas matérias, né, na maneira como vocês estão conduzindo, já teve um crescimento gigantesco. Legal. Como na própria estrutura e na credibilidade. Eu comentei com uma pessoa que estava vindo para cá e a pessoa, nossa, que legal, Luiz, bacana. Me avisa que eu quero ver, que eu quero ouvir, né? Que bacana. Então, assim, já tem o nome já está, né? Por si só já vai espalhando, porque é uma coisa boa, bem feita, né? Uma coisa necessária. E eu fico muito feliz, né? Legal. Muito feliz. A evangelização precisa acontecer em todos os meios que possível. Valeu. Obrigado, viu, Luiz? Ouvi de você, então, bom demais. Então, como vocês já viram aqui, o nosso convidado de hoje, Luiz Carvalho. Luiz Carvalho aqui conosco, que vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre sua história, seu chamado. Evangelização. Família, evangelização. Muita coisa boa para a gente conversar, tá bom? Luiz, a gente está aqui, nosso estúdio hoje está aqui na imobiliária Mota da Costa. A gente sabe que um imóvel é muito importante, né, para qualquer família, né? O sonho do brasileiro, da maioria dos brasileiros, ainda é ter o imóvel próprio, a casa própria, né? Mas quando você fala em você adquirir um imóvel, ou seja para aquisição mesmo, ou para locar, é imprescindível você ter um bom profissional, não é isso? Com certeza. Você já fez alguma transação? Já se viu envolvido com alguma coisa relativa a imóvel? Certamente já, né? Já. Quando meu pai faleceu, né? E aí, antes dele falecer, ele fez uma coisa muito bacana para nós. Ele disse, eu não vou deixar herança porque dá confusão, né? Então, eu tenho algumas coisas e nós vamos repassar para os filhos, já deixa tudo divididinho, cada um com sua parte, né? E aí, só que ele ficou com a posse em vida. Fez um testamento. Em vida, né? Sim. E aí, depois que ele faleceu, e aí ficou uma grande parte para minha mãe, né? E a parte que já cabia para a gente já recebeu, né? No meu caso, eu tenho uma casa em Tatuí, que é onde eu morava, no interior de São Paulo, né? E aí eu tenho uma casa lá. E isso que você falou é muito certo, porque assim, a gente acha que comprar um imóvel ou alugar, a gente faz de qualquer jeito. Antigamente é uma palavra, né? Não, você faz aqui... Palavrado, funciona, né? Não funciona. Não dá certo. Tem que ser uma coisa muito bem feita, porque, por exemplo, a minha casa em Tatuí, eu moro aqui em Fortaleza, não vou lá, já tem 5 anos, mas tem uma pessoa que cuida de lá. Eu pago o serviço dessa pessoa, mas eu recebo mensalmente o valor devido. Se tem algum problema lá na casa, a pessoa já vai, né? Então, o profissional, cada um na sua área, né? Isso. Vai somando e vai facilitando e vai nos livrando de coisas que pode ser uma economia. Eu vou pagar aqui, não, uma economia. Exatamente, Aquele barato que sai caro pode sair Exatamente. muito caro. Não Muito vale a pena. caro. Exatamente. Muito caro. Não Então, vale a pena. Então, conforme o nosso convidado falou aqui, é imprescindível que você tenha um bom profissional para lhe ajudar e auxiliar nesse momento. E aqui nós temos a imobiliária Mota da Costa, capitaneada pelo Dr. Rodrigo Costa, que é especialista em direito imobiliário. Grande parceiro do Atos Podcast, não é, Pedro? Exatamente. Então, se você procura, especialmente locação, Mota da Costa Imobiliária, tá certo? É isso aí, gente. E o outro parceiro nosso que apostou no projeto do Atos Podcast é o grande Gleuton Macedo, da Belgo Cercas. Lá na Belgo Cercas você encontra solução de cercas em geral, uma grande marca fabricante de cercas mundialmente conhecida, e o Gleuton ele detém essa representação aqui no Ceará. Então, se você precisa de cercas, procure Belgo Cercas no Instagram. Nós vamos deixar aqui os links, tanto do Rodrigo, da imobiliária Mota da Costa, quanto do
Gleuton, lá da Belgo Cercas. Obrigado de coração a esses parceiros que acreditam no nosso projeto. Tá bom? Exatamente. E se você quiser se tornar um parceiro, procura a gente aí no Instagram ou isso aí. nas redes sociais para contribuir com esse canal aqui, para que a gente possa evangelizar cada dia mais, né? Que é o nosso maior desejo, né? Trazendo mais pessoas como nós estamos trazendo hoje, Luiz Carvalho. Não é isso, Luiz? É isso. Luiz, e sem parceria a gente não vai muito longe, né? Não pode, rapaz. Eu acho que tudo na nossa vida, especialmente nessa parte na área cristã de evangelização, cada vez mais fica mais claro que nós temos que nos dar as mãos. Exatamente. Né? Porque a gente precisa de aliados, precisa de parceiros, precisa de pessoas que confirmem e que invistam naquilo que a gente realmente acredita e na missão que a gente precisa exercer, porque é a nossa missão, mas encontra enormes barreiras que se levantam cada dia mais fortemente contra nós. Exatamente. E aí a gente não precisa ser ingênuo, né? É preciso evangelizar como vocês estão fazendo, novos métodos, né? Usando a tecnologia, o carisma de vocês. É preciso acontecer isso aí. E é preciso de parcerias para que isso cresça no nível profissional. Eu fico tão feliz quando eu vejo, por exemplo, irmã Kelly Patrícia, do Hesed. Sim. Que coisa bacana, Fantástico. né? Fantástico. Todos os dias, 5 horas da manhã, minha esposa está lá religiosamente Mas adorando. elas acordam 4 horas. Para montar aquilo tudo, né? Não, começa o rosário 4 horas. A partir de 4 horas da manhã ela já... Já está aberta a live. Pois é uma coisa assim que eu fico impressionado, porque como elas conseguiram chegar no nível, né, de profissionalismo, como é algo que realmente tem um poder que atinge as pessoas e que fomenta essa fé, essa espiritualidade na vida das pessoas, sim. né? E passou o tempo já daquela evangelização estereotipada já, né? A gente hoje tem que entrar por todos os lados para conquistar cada vez mais espaço, que é muito importante a gente ter espaço hoje, que a gente vem perdendo, mas também conquistar mais corações, mais almas, né? Sim. Que é o principal, né? E nesse ponto de parcerias, a gente tem muito o que aprender. Eu acho até que os católicos já aprenderam bastante com os evangélicos, né? Os eventos evangélicos, as produções evangélicas, né? Eu lembro que há 20 anos atrás, por exemplo, o Diante do Trono despontou, né? Com aqueles grandes shows e incrível, aquela infraestrutura toda. E quando nós não tínhamos uma infraestrutura como aquela e tudo. E muito em virtude de empresários, né, no meio deles que acreditam e que investem, né, na evangelização. E da mesma forma a gente precisa despertar os católicos, empresários católicos, né, parceiros que querem investir também na evangelização para profissionalizar cada vez mais, não é isso, Luiz? Exatamente. O Martim Valverde, que é um grande músico e compositor católico, né? Ele fez um show aqui no Brasil, uma turnê, acho que foram umas 2 ou 3 turnês, que o nome da turnê era Enredados. E aí a moção que ele trouxe foi: não dá mais para a gente pescar de vara, é preciso pescar em rede. E como é que você pesca em rede? Não pode ser uma pessoa. Então ele juntava 2, 3, 4 cantores, né, que tinham diferentes nichos de público e com diferentes profissionais envolvidos, e aí eles chamavam de lançar a rede, né, para pescar mais fortemente, né? Então essa é a linha também dos empresários que se unem a iniciativas como a de vocês, como de outros, como o Aleluia, coisa assim, une força e aí consegue não lançar um anzol, né, com uma isca de cada vez, mas lança uma rede que arrasto. Rede de arrasto, né? Porque a ideia é essa, é lançar a rede para que cada vez mais o maior número de pessoas elas possam ser alcançadas e possam experimentar dessa graça que a gente experimenta, né? De que é conhecer a Deus, saber-se amado, sentir-se amado, não é só saber, Deus é amor, tá? Mas nada troca nem substitui com a experiência quando você sente, experimenta esse amor. Aí é definitivo. É verdade. Você pode até cair, você pode até se afastar, mas aquela marca é indelével. Não tira mais nunca, 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 nunca. E para você, Luiz, qual foi assim, a experiência com Deus que marcou a sua vida e fez você te chamar para a missão? Tem alguma experiência assim que foi a mais, digamos, mais forte?
Olha, a primeira grande experiência foi no Grupo São Vicente. Sim. Né? Primeira grande experiência, porque minha família é tradicionalmente católica, né? Então a gente ia à missa todo domingo, por quê? Não, porque tem que ir à missa. Né? E aí eu fui convocado pelos meus pais, na minha época, não posso dizer nossa, que você é bem mais novo. Obrigado. Mas na minha época, o pai dizia assim, você vai. Acabou-se, meu filho. Não tem, mas você vai. Pode deixar a roupa. Meus pais fizeram assim, olha, a gente fizeram um anúncio ali na paróquia, vai ter um encontro de jovens e nós inscrevemos você. O quê? E é próximo final de semana. Você tinha quantos anos? 14 anos. Caraca. Aí eu fui com uma raiva tão grande. Você não tem noção, meu amigo. Eu disse, eu não tenho nada a ver com isso, né? Isso é coisa pra... Isso foi em que ano? Eita, agora vamos lá. 1965, 1979. 79. E aí eu fui para esse encontro com a cara amarrada, achando assim tudo extremamente fora de padrão. Uma coisa assim, meu Deus, tá vendo que o povo chegava assim simpático, né? Seja bem-vindo. Eu sou o povo falso, nem me conhece. Né? Eu disse, meu Deus, nem me conhece, que papo é esse? Né? Na minha cabeça era falsidade, mas não era, né? Depois, durante o encontro, aí aquelas palestras, né? Falando sobre o amor de Deus, sobre a salvação, aquela coisa, né, que a gente vê, as amizades, as músicas, né? Para mim, o momento mais forte e os melhores eram as músicas, né? E aí, no domingo, aquela experiência que a gente tem, né? Juntos, que eu não vou contar, não sei se ainda é segredo, né? Mas ali, rapaz, foi uma experiência assim, é como se a pessoa tivesse conseguido descer o céu, que era extremamente longe e inatingível para mim, para uma realidade ali pertinho de mim. Aí eu fiquei louco, caí totalmente. É um amor, é uma dor de amor que dói e que dá uma alegria e um prazer gigantesco, né? Meu Deus, aquele Deus não está lá longe, está aqui, está dentro de mim e me ama de uma forma pessoal, né? Está torcendo por mim, quer me ajudar, é meu amigo. Nessa época, 14, 15 anos, amizade pra gente conta pra caramba, né? E aí você saber Deus é amigo, para mim foi revolucionário. E Irmã Yolanda já estava ali à frente. Irmã Yolanda estava ali à frente, e aí a música sempre foi presente na minha vida, desde todo sempre, né? Sempre gostei muito. E aí, quando eu voltei para casa, eu falei para meus pais, eu queria aprender a tocar violão. Você não tinha tido contato ainda com nenhum instrumento, nada? Nada. Mas eu vi lá, né, os meninos tocando, animando, né? Eu disse, eu gostei disso aí, né? E aí meus pais sacaram que aquilo ali seria um lugar para me firmar ali dentro, né? Sim. E porque eu, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, né? Você aparece na televisão, já fez show, sei quando. Pois é, mas eu sou, né? Eu sou pessoa assim, eu tô aqui, a gente tá conversando, mas me leve para sua casa, me bote numa mesa assim de 6, você tem que puxar a conversa comigo, porque eu não sei, entendeu? Entendi. Agora eu me boto na frente de 100 mil pessoas, aí você desenrola. Eu tô em casa. Tranquilo, porque não é tão lá e eu tô aqui, então meu espaço, tá entendendo? E aí meus pais, assim, eles viram essa oportunidade de me socializar, né? O grande interesse era esse, né? E eu comecei a ter aula de violão com um professor e com muito pouco tempo que eu estava tendo aula de violão, o pessoal da música do grupo teve que sair. Porque chegava a época que eles iam fazer faculdade, lembra essa história? Sim. E aí era a turma inteira que tinha que fazer, muita gente fazer medicina e tal, não sei o quê. E aí a irmã Yolanda falou assim, meu filho, você está tendo aula, né? Que eu soube. Eu disse, tô. Venha tocar na missa. Eu disse, irmã, eu tenho acho que 2 meses de aula. Ela disse, não, mas se você não tiver você, vai ser nenhum. Eu disse, só irmã, tem tu, vai tu eu só sei as músicas de um caderninho, eu vou trazer para a senhora. Não se preocupe não, aí, né, era Padre Benedito, na época, né? Sim. E aí a gente foi conversar com o Padre Benedito, ele disse, o que você souber, o que for mais parecido com o momento, você canta e a gente vai ficar muito feliz. Rapaz, eu acho que foi assim, 1 ano de canto de entrada, louvado seja o meu. Porque, né, e aí isso me firmou, porque eu passei a servir, né? O serviço, ele nos prende, né? Dá aquela sensação de eu faço parte.
É verdade. Né? Não sou um espectador. E aí minha trajetória foi essa. E depois, outro grande momento forte na minha vida foi a experiência do Seminário de Vida no Espírito Santo. Renovação Carismática Católica, anos depois, né? Certo. E aí aquela experiência de batismo no Espírito. Sim. Mas o seminário já foi em que ano? Rapaz, aí já foi uns 6 anos depois. E em qual comunidade? Não, é o Na pessoal... própria RCC, o grupo da é, RCC? A gente, na verdade, a gente já tinha formado o grupo musical Recado, que era um grupo de música que era do Grupo São Vicente, Tá, né? certo. E aí... Não, peraí, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos. Aí você começou ali a tocar na missa e tal. No grupo. No grupo. Também. Né? Como é que... Aí foram chegando outros. A Josilene já estava nessa época? Nós fazíamos parte da equipe de liturgia. Isso. Josilene, Ana Celina, Ana Maria, Múcio Gereissati, Márcio Ribeiro. Turma Um povo boa, viu? fraco, né? Turma boa, viu? Rapaz, Deus reuniu assim, né? E aí a gente tudo apaixonado por isso. Para você ter ideia, a gente se reunia quinta-feira à noite para ensaiar e domingo à tarde inteira. Inteira. Agora pergunta se isso era difícil ou dificultoso ou cansativo. Era extremamente prazeroso. E naquela época a missa era 7 horas, a dos jovens. A missa dos jovens, Dos que era a jovens, missa 7 horas. mais animada Mais da cidade de animada, Fortaleza. exatamente. Quando eu entrei no Só grupo ainda porque era assim. era violão. Violão. A animação era essa, Eles entendeu? adoram. Era violão, tá entendendo? Aí começou nesse grupo musical. Foi. Aí, Você foi o culpado, não, tô brincando. aí você. Não, aí o que aconteceu? A gente começou a fazer assim: teve a crisma no Colégio Santo Inácio. E aí o padre, tinha um padre aí, eu não lembro mais o nome do padre, acho que era o Luciano Siman, e ele nos convidou para a gente cantar na crisma. E aí o Múcio é muito sério com a música e muito perfeccionista, mas no bom sentido, né? Sim. Primava Fazer pela bem coisa, feito, né? bem feito. E aí o Múcio disse assim, não, é uma crisma. Então vamos pegar umas músicas legais e aí vamos começar a cantar em 4 vozes. Né? Que era algo que não existia. Não existia, né? Acho que é difícil para o pessoal entender isso, né? Porque hoje em dia é tão comum, né? É verdade. Mas 36 anos atrás não existia. As pessoas cantavam assim, do jeito... Se quiser cantar, vem cantar aqui. Né? E a gente foi fazer aula de técnica vocal, foi ter direção musical, foi fazer curso em escola evangélica, de ministração. Porque na católica não tinha. Não existia. E aí a gente fez essa missa e foi um rebento, né? Foi assim, algo assim que até a gente se espantou, porque realmente foi muito bonita, né? E durante esse tempo, a gente já estava assim, pela nossa espiritualidade, pela própria condução do Grupo São Vicente, né? Então, o João Alfredo já tinha composto música como Dureza Humana, que fala da parte social, que era uma veia muito forte do Grupo São Vicente, Sim, né? sim. Nós vimos lá Serviço aos atendimento, pobres, isso. serviço aos pobres, né? É. Então a gente participou do Festival de Música da Comunidade Shalom com a música Dureza Humana, Estrela da Manhã e Uma Minha Nova Vida e Novo Tempo. Sim. E nós tiramos primeiro, Cantei demais essa segundo, música. terceiro lugar, quarto e melhor intérprete. Arrastou tudo. Arrastou tudo. Mas simplesmente assim, as músicas são bonitas, realmente eram bonitas, mas assim, a grande novidade era a maneira como a gente se apresentava. Né? Então as Os pessoas arranjos, as tinha- pessoas ficaram, o que é isso? Era né? algo diferente pra Qual foi a época. nave, né, que É. desceu esse povo aí, né? Então deu esse destaque, né? E naquele momento lá, embora organizado pela comunidade Shalom, o Shalom ainda não tinha despontado ainda musicalmente falando, né? Não, tinha um ministério de música lá Já deles, tinha o né? Isaías, já. O Isaías veio depois. O Isaías veio de um grupo chamado Recomeçar, lá da, não sei se da Parquelândia ou do Montese, era um bairro assim. Ele tinha um grupo lá que se chamava Recomeçar. E aí depois ele que fez o vocacional e ingressou no Shalom, né? Entendi. A Sueli era lá da Igreja da Glória. Né? Sim. Sim. Nessa época a Sueli devia estar ainda mamando, né? Vamos trazer aqui a Sueli, viu? Sueli, queremos você aqui. Vale a pena, viu? Vale a vai pena. dar Gosto certo, vai dar demais, certo. demais dela. Luiz, agora me diz uma coisa. Aí nesse vai e vem todo aí de música, de cantar em missa e tal, essa formação toda com essa galera tão boa, a irmã Yolanda dizia o quê? A irmã Yolanda, ela era assim, aquela irmã Yolanda assim, ou você amava ou odiava para sempre, né? Mesmo os que odiavam, depois passavam mala para sempre. Né? Entendi o que é que ela queria, né? Porque ela era assim uma mãezona, né? Eu lembro de uma cena, rapaz, eu nunca esqueci. A gente ia pro encontro, né? Então tocava sexta, sábado e domingo,
E aí vinha com esses meninos dentro do ônibus, tocando e animando e gritando. E eles vinham assim no volume máximo e a gente no gogó. E aí uma vez eu fiquei rouco. Mas se eu estava preocupado se eu estava rouco, eu estava feliz que a galera estava gostando demais, né? E aí eles vinham assim caminhada, eram 60, 70 jovens que vinham caminhando na rua, na Desembargador Moreira, para entrar na Paróquia São Vicente, Sim. naquela pressão, né? E eu ficava com outro violonista, que era o Jader Brilhante, né? Que a gente ficava percorrendo a fila para não deixar o pessoal Para não cair, né? cair, né? E aí eu rouco, cantando e falando alto, só que eu estava totalmente rouco. Rapaz, a irmã Yolanda me deu um puxão no braço. Você vai Desse acabar jeito. sua voz, você é louco? Olha aí, ó. Ela teve cuidado. Cuidado, entendeu? É. Então, ela sempre teve essa coisa, né? De mãe, né? De mãezona, de aquela postura. Ela era Firme, ríspida às rígida, vezes, né? Firme, mas ao mesmo tempo ela lhe acolhia, ela se preocupava. A gente tinha uma vez eu adoeci em casa, né? E fiquei chocado, a campanha tocou, minha mãe, a irmã Yolanda veio te visitar. Olha só. Ela trabalhava na TVC, Isso. Aí vinha tinha andando, os né? trabalhos dela já Comunidade. na comunidade, né? Porque uma religiosa tem 1000 momentos de oração, não sei o que, não sei o que. E ainda tinha a assistência que ela dava para os pobres. Mas ela não deixava de ser presente na vida do pessoal do Grupo São Vicente, que para ela eram filhos, né? Então, uma pessoa excepcional. Eu ainda tive a alegria de, mesmo morando fora, quando eu vinha para Fortaleza, ir visitá-la algumas vezes, né? Não estive aqui no falecimento dela, mas também dou graças a Deus que eu tenho a memória dela viva, né? Aquele jeito dela, né? E é uma pessoa que está lá intercedendo pela gente no céu, tenho certeza absoluta. Sem dúvida, viu? Né? Uma santinha mesmo, como diz o Padre Salles. Uma santinha. Mãe Yolanda marcou também a minha vida. Tudo. Eu não esqueço nunca um dia, a primeira vez que ela ligou para minha casa. Foi mesmo? Né, isso para o jovem é muito marcante, né? Uhum. Você ter a pessoa que ali que está à frente do grupo que você está participando e tal. E É uma referência, é né? uma referência, né? Sim. E mesmo ela já idosa, né? E ela ligou lá para casa, aí meu filho, olha, a irmã Yolanda e tal. Irmão, eu fiquei assim surpreso, né? Queria a sua ajuda, né? Para você contactar os amigos aí, as lideranças, o que a gente queria fazer assim, assado, aquilo ali foi muito importante para mim. É muito bom você ter a confirmação, né, do seu pastor, da sua pastora, de quem está ali conduzindo, né? Sim. Isso é importantíssimo. Com certeza. E a irmã Yolanda, ela todos os dias ela ia para a comunidade do trilho, né? Ela não deixava de ir. E já ali no final da década de 90, ela já bem doentinha, mas ela fugia da casa das irmãs. É sério? Fugia. Bem irmã Yolanda, né? Às vezes a superiora lá, a amada, ligava pra gente, pra mim, pro Humberto, ó, a irmã Yolanda fugiu aqui. Vê se vocês ajudam a gente aí. Sério, cara? Porque ela se mandava, porque o médico dizia, irmã, a senhora não pode. A senhora tem que passar esse período aqui em repouso, mas ela não se aquietava, ela tinha que ir dar assistência aos pobres. Ela tinha uma salinha lá no centro comunitário que ela guardava mantimentos lá, né? Que ela recebia dos filhos antigos, do São Vicente, enfim. Sim. É realmente uma santa, está intercedendo por nós. Outra herança que eu trago muito forte da irmã Yolanda, e é muito, muito forte em mim até hoje, o amor filial à Nossa Senhora. Rapaz... Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. E ela transmitia aquilo, ela vivia aquilo com intensidade tão grande que nos fazia querer viver e nos dava a oportunidade de experimentar. Então, Nossa Senhora é presente na minha vida demais, até hoje. E eu tive um presente daqueles assim que pouquíssimas pessoas no mundo têm. Eu fui com a minha esposa para Paris, a gente foi fazer um mês de missão na Europa, né? Sim. E aí, como era um mês, aí eu falei, o rapaz estava organizando, eu disse, um mês fora de casa sozinho, não vou não. Então, se eu puder levar minha esposa, eu vou, senão você, infelizmente, não tem condição, né? Não posso sair de casa assim. Ele disse, não, pode vir. E aí a gente fez 5 países, e aí um deles a gente passou lá pela França e passou em Paris. Quando eu soube que a gente ia para Paris, que tinha evento em Paris, eu me lembrei da capela
da Medalha Santa Milagrosa, Catarina, Laboré, que né? todo ano a gente viu o slidezinho que a irmã Yolanda passava, Mimeógrafo, né? não é? Passava as imagens e contava a história, o corpo da santa. Eu disse, não tem nem perigo, eu posso não ir na Torre Eiffel, mas lá eu vou. Ela tinha aquele slide antigo que era Eu um, sei que era como é. Carretel, que assim, carretel, exatamente. Havia e passava claquete, né? Aí graça. eu entrei em contato lá e olha que graça de Deus, quem estava como superiora na época era uma brasileira. Olha aí. E aí a pessoa, eu contei a minha história com São Vicente e tal. Não era irmã sei o quê. Corina, não? Eu sou ruim de nome, Neto, não Sim. lembro. E aí a pessoa, falei primeiro com uma brasileira, que era uma freira, que era de Manaus, eu acho, uma coisa assim, e disse que ia lá e tal. Eu contei toda a minha história, e aí ela disse assim, venha, me ligue de volta pra gente ver o dia que você pode vir, eu quero lhe receber. Mas a freira, né? Então, beleza. Quando a gente ligou para marcar a nossa ida lá para conhecer, ela disse assim, eu contei para a madre que você vinha e a madre disse que quer recebê-lo. Aí eu, opa, na hora pode marcar, a hora que você quiser, a hora que eu fico à disposição de vocês. E aí a gente chegou lá, né? E ela veio, depois veio a madre e a capela estava sendo reformada. Capela da Medalha Milagrosa, né? Sim. E a irmã, a madre disse assim, olha, depois de amanhã vai ser aberta para visitação pública e não deixem de vir porque ficou linda a capela. Eu disse, impossível, porque o nosso voo está marcado para amanhã e não tem como desmarcar. Aí ela, não, mas faça um esforço. Eu disse, irmã, é impossível, as pessoas estão pagando a nossa viagem, eu não posso pedir isso, né? Porque se remarcar uma viagem tem custo, né? E eu, como missionário, na época, eu não podia exigir isso, né? Aí a madre disse assim, olha, não está assim totalmente limpo, mas se vocês quiserem, eu vou com vocês lá, só para vocês não perderem, vocês não perder a chance de visitar. Eu disse, claro. E aí ela abriu, né, com o funcionário abriu, para mim ela estava perfeito, do jeito que estava, não vi defeito nenhum, mas ela disse que não estava pronto. Preciosismo ali, o zelo, né? Aí eu fui, né, e aí ela explicando assim, cada lugar, contando cada testemunho de você, Imagina, assim, arrepiar. Agora o melhor vem agora. Porque eu cheguei, eu tinha o sacramental da comunidade, né, que eu participava na época, e aí eu disse assim, madre, eu pedi um grande favor, nem sei se é possível. Eu queria que a senhora tocasse esse sinal lá na cadeira que Nossa Senhora apareceu e pedisse por nós. Aí ela virou para mim e disse assim, eu? Vá lá você que é o fundador, não tenho nada a ver com isso. Rapaz do céu, eu virei para minha esposa e falei assim, filma. E aí tem a imagem, né, eu indo e me ajoelhando aos pés daquela cadeira, onde é cercada assim, né? E aí rezei lá e tal. Se você me perguntar o que eu rezei, não tenho a menor ideia, que eu estava tão nervoso, mas acho que Nossa Senhora entendeu tudo. E depois eu saí. Quando eu levantei, que eu saí, o sino da igreja tocou 12:00, as badaladas, que é um horário de Nossa Senhora. Para mim foi um sinal do céu, tá entendendo? Foi um sinal do céu. E quando a gente estava saindo, a irmã, a freira, né? Ela disse assim, você não tem ideia da graça que você teve. Você sabia que entre nós tem religiosas que nunca chegaram perto de onde você chegou? Você acredita? Olha aí. Eu arrepio até hoje. Pai, Nossa Senhora é E você teve essa fantástica. graça. Tive essa Chega lá. graça. Tive essa graça de Maravilha. estar lá, de tocar. Ave Maria. Isso bom porque, demais. porque é filho de uma filha da caridade, olha só. Exatamente. Que lá elas são das filhas de caridade, Exatamente, né? né? As Exatamente. filhas da caridade. Exatamente. Obrigado, irmã Yolanda. Luiz, aí você fez um encontro lá com 14 anos Sim. e ficou no grupo até que idade? No grupo São Vicente? No grupo, eu acho que eu fiquei até uns 18 anos. Certo. Sim. Aí durante esse tempo todo esse grupo musical foi se consolidando ali, Foi formando consolidando, e tal. exato. Aí eu tive que me afastar do Grupo São Vicente porque o Grupo Recado ele foi crescendo, né? E aí Certo. a gente foi começando a fazer viagens para fora de Fortaleza. E Tá, aí peraí, deixa eu entender uma coisa aqui. Vai. O É muita história, né, pai? o grupo musical foi formado dentro do grupo São Vicente, Por membros por membros. do Grupo São Vicente. E aí funcionava assim, meio paralelo. Era Paralelo. paralelo. Mas a irmã Yolanda tinha conhecimento.
Tinha e tinha Ela ciúmes. sabia. Tinha ciúmes. Tanto tinha conhecimento como tinha ciúmes, ciúme. né? Eles querem inventar, querem, faz aqui dentro. Eu disse, irmão, mas a proposta é diferente. E o padre Benedito nos apoiava totalmente, né? Ah, era? Totalmente. Porque nossos pais eram do grupo do SCC. Do SCC. Totalmente, Eu né? servi em vários encontros de casais com seus pais. Ah, é? Lembro demais deles. Pois é, então nossos pais do SCC e a proposta, o padre Benedito é apaixonado por juventude, né? E o que a gente queria era exatamente formar um, que a gente chamava conjunto, que hoje é banda, né? Pegar uma banda e ir para as praças, ir para os colégios, ir para as comunidades. Para falar de Deus, para evangelizar, pegando elementos com a musicalidade que na época não tinha. Então, no Grupo São Vicente, a gente cantava o quê? Padre Zezinho, né? Cantava o pessoal das Paulinas e tal, mas era uma musicalidade, para quem já estava lá, era bacana. Mas para um jovem que ia lá para o Paulo Sarazate ouvir Paralama de Sucesso, Kid de Abelha, Lobão, a musicalidade do Padre Zezinho não chegava. Aí a gente fez Rumo 7, Kid de Abelha puro, entendeu? Chamava atenção. Então a ideia era essa, né? E era para trazer pessoas para dentro do grupo. Porque a gente diz assim, o grupo a gente funciona 50 a 60. Vai num show no Paulo Sarazate, são 16 mil pessoas. Cadê esses jovens que não estão aqui dentro? Essa era a inquietação do coração, né? Entendi. E a composição já veio junto também. Veio junto. Veio uma coisa assim... É natural, né? Eu acho que a gente vai ouvindo e vai tocando e aí a inspiração vai chegando, né? A sensibilidade também, né? Vai se aguçando, apurando, né? Exatamente. A música Nova Vida, Novo Tempo nasceu nesse tempo. É uma das primeiras canções. E uma coisa interessante, a música Nova Vida, Novo Tempo eu compus e o estilo dela primeiro era animado. Ah, era? Era. Rockzão, assim. Que a ideia era para jovem, então, barulho, né? Rock, pá. E aí eu consigo imaginar. Eu cantei demais essa música. Pois é. Mas na comunhão, na pós-comunhão. Tu sabe como é que ela se transformou no que ela é? Uma pessoa da comunidade Shalom, que era muito minha amiga na época, Gorete Menezes, né? Que está até hoje no Shalom. E foi aniversário dela e eu tive a ideia de gravar uma fita cassete. Né? Pesquisar aí no Google, fita cassete, que tu vai encontrar aqui. Um microfonezinho daquele nosso som 3 em 1, pesquisa também que você vai ver, né? Botei lá e comecei a tocar violão e cantar música como se eu estivesse fazendo um momento para Gorete presente de aniversário. Legal. E a música Novo Tempo eu cantei de forma lenta. E a música se espalhou dentro da comunidade de Vida Shalom, que foi uma beleza. Foi meio sem querer ali. Sem querer, totalmente. Aí a Gorete me chamou e disse assim, Luiz... A Nova Vida e Novo Tempo é hit da oração pessoal da comunidade de vida do Shalom. Não cante mais ela como você está cantando, você está perdendo. Ela tem uma letra forte, uma melodia boa. Cante lento que você está perdendo. E eu acatei a sugestão dela. E que música é essa que eu até agora não sei qual é? Vem pra cá, traz tua dor, tira a tristeza do olhar. Sente um amigo que não para de te amar. Sempre fiel a te esperar. E aí fala sobre um novo tempo, uma nova vida, sobre perdão, sobre reconciliação, sobre se perdoar, né? Que é difícil você perdoar o outro, mas também é muito complicado você se perdoar. E se você não se perdoa, você não vira a página. Você fica naquilo, né? Não sai daquilo. Verdade. Então, e o Grupo Recado, então, continuou sua missão, tocando, e vocês tocavam em missas, como era? As pessoas chamavam? A gente tocou muito em missa, né? Muito, e aí era muito para o sustento do grupo, né? Porque a gente começou a adquirir equipamentos musicais, instrumentos musicais, que é caríssimo, né? Para quem conhece, é caríssimo. Né? Aí as pessoas contratavam e davam uma gratificação e tal, né? Exatamente. E aí depois a gente começou a fazer show. Né? Começou a fazer show em teatro, né? Em auditório, Colégio Santo Inácio, auditório do Colégio Santo Inácio, a gente de vez em quando fazia, né? E agradando as pessoas. Aí a gente foi juntando música com teatro, com dança, foi fazendo esse mix, né? Era um espetáculo musical. Um espetáculo. E aí foi dando projeção, né? Como nós nos aproximamos da renovação carismática católica e muito do padre Jonas Habib, que era um grande expoente da renovação na época, ele, bem na época que a gente gravou o primeiro LP
né? LP Porto Seguro. E o Padre Jonas ouviu o LP e gostou muito, porque trazia essa musicalidade completamente diferente do sudeste do país, né? E o Padre Jonas, ele apadrinhou a gente, sem a gente pedir. Né? Então ele veio aqui, por exemplo. Tava ruim de padrinho, Deus, viu? Né? Você viu? Santo Padre Jonas, né? Aí queremos Deus aqui, né? A gente, no meio do povo, né? Porque não tinha nenhum trabalho pra gente fazer lá. E aí o Padre Jonas fez o Queremos Deus inteiro. E aí no finalzinho ele disse assim: mas eu tô sentindo falta. Cadê uns meninos que mandaram um disco pra mim, lá em Cachoeira Paulista, que eu não tô vendo eles por aqui? O pessoal do recado, cadê o recado? E a gente tava na arquibancada e começou a berrar, cara. E o pessoal começou a apontar pra gente. Não era a comunidade ainda, era o grupo Recado. O grupo Recado. E aí ele falou de nós, né? E aí ele disse assim: olha, vocês têm um tesouro enorme, são muito, muito jovens, vocês precisam cuidar deles, né? E aí foi um recado bem dado, né, para o povo. Certo. E a gente foi seguindo, cara. Foi natural. Como é que surgiu a inspiração do nome Recado? É interessante, porque nós não queríamos nada que de cara nos ligasse à religião. Certo. Porque como a gente ia para dentro de colégio, para praça pública, para dentro de favela, né, chamava favela as comunidades, né? A gente pensava assim, se a gente dissesse assim, show com o grupo São Benedito, Servos do Senhor, o pessoal, ei, religião, quer não. E aí já afastava. Uhum. E na época tinha uma música que a gente cantava que falava recado, uma palavra. Aí alguém sugeriu, recado, boa, né? Uhum. Depois a gente foi entendendo um pouco mais, né? Que nada é coincidência, tudo é providência e é zelo, né? E é cuidar de Deus. O recado é uma mensagem que alguém leva para alguém. Não é assim? Sim. Então, quem era o mensageiro éramos nós. Mas o importante era a mensagem. De quem? De Deus para o seu povo. Pronto. Nós éramos instrumentos. Isso é o que a gente queria ser. Queria ser. Yeah. E a produção desse primeiro LP, como é que foi? Porque eu penso que era difícil naquela época, né? O quê? Complicado, hein? Meu amigo, olha, eu vejo assim que... são tantos milagres, porque são inexplicáveis. Não tem outra forma de eu dizer. Jovens ousados, né? Totalmente, né? Eu diria loucos. Beirando a irresponsabilidade. Aí os pais entravam aí para financiar, dar uma ajuda? Não foi, tu acredita? Os pais entraram na aquisição dos nossos primeiros instrumentos, lá na Paróquia São Vicente, no Grupo dos Casais. Certo. O padre Benedito disse assim, vamos fazer um jantar para a gente comprar uns instrumentos de vocês. Vamos. Então, os pais de vocês vão trazer prendas e a gente vai convocar o encontro de casais e vamos fazer um leilão, né? Lembra? Era muito comum fazer leilão, sim, né? Sim, era. E aí a gente pegou e fez o leilão. Nossos pais trouxeram as prendas e nossos pais compraram as prendas. Um galeto! Um galeto por 30 mil reais. Quem dá mais? Exato, tá entendendo? Então aí eles ficaram. Mas para o disco mesmo, a gravação do disco, aconteceram várias coisas que eu disse assim, não, isso é Deus. Primeiro, foi montado o primeiro estúdio de gravação de Fortaleza, na época. Eu já ia perguntar se já tinha estúdio aqui. Não, foi montado na época. Segunda providência, as duas pessoas que estavam envolvidas nos conheceram e disseram assim, não, a gente vai ajudar a produzir, né, sem cobrar um centavo. Maria Helena Lage e o esposo dela, que é o Ronaldo, que é o dono do estúdio. Vocês vão pagar o estúdio, mas o que a gente faz é doação para vocês. Não existe isso. Do nada. Sem nunca ter ouvido falar, né? E aí a gente começou uma campanha na cidade inteira, né? Fortaleza quer cantar Jesus. Olha o nome da... Pensa no marketing gigante, né? Tirado da nossa cabeça, né? Espalhamos isso na cidade, pichamos o muro. Doidice, né? Que é o que fazia naquela época. E aí a gente fez um encontro. Aliás, mentira, a gente fez um jantar beneficente para nós mesmos. Pode saber, tá? Você beneficia alguém. Pra gente se beneficiar. Sim, tá certo. Lá no centro comunitário. Centro comunitário. Né? Conseguimos com o padre, não pagamos nada, né? Sim. Nossa família que fez o jantar. E a gente vendeu os ingressos, né? Até que vendeu. Uhum. Só que as pessoas compraram no intuito assim de, vamos ajudar os meninos, né? Tinham 8 pessoas no palco,
e 8 pessoas na plateia. Aí eu disse, gente, ó, evangelização 1 a 1. Você evangeliza aqui, eu, aquela pessoa. E a gente fez o show inteiro como se o negócio estivesse lotado. Sim. Providencialmente, uma senhora que morava, ainda mora, no apartamento em frente, aquele Dom Pedro, aquele bem bonitão, em Ali frente da ao São paróquia? Vicente. Não, em frente ao São Vicente. O O centro comunitário. Sei, onde morou o Juraci, né? O Juraci Magalhães, há muito tempo. Pois é. É aquele lá. Pois é lá. Pois uma pessoa estava na varanda, ouviu músicas de igreja, gostou, desceu para ver o que era. E assistiu, gostou. E no final do show, do jantar beneficente, eu disse assim, olha, a gente quer gravar um disco e nós estamos precisando de ajuda. Se você, quem quiser nos ajudar, estamos aqui depois do show à disposição. E aí essa senhora veio falar comigo e disse assim, vocês estão gravando um disco? Eu disse, é. Ela disse, olha, eu particularmente não tenho como ajudar muito, mas eu tenho um casal de amigo que se eles quiserem, eles bancam esse disco aí. Bota o pessoal aí para rezar que eu vou tentar trazer eles, que eu avisei que tinha um outro show 15 dias depois. Sim. E não era para o nosso benefício, era para outro. Não era beneficente, não, era para outra pessoa. Né? E aí ela disse assim, bote o pessoal para rezar, que eu vou tentar convencer eles a levar lá. Tá bom. Na hora o pessoal tudo enrolando o cabo, eu disse, para, vem aqui. Aí contei a história. Gente, ó, daqui até o próximo show, não coma, não durma, não respire. No chão, jejum. É só pedindo a Deus que arraste esse povo para lá. E assim fizemos. 15 dias depois fizemos o show e ela levou esse casal, que são amigos meus até hoje. E aí acabou o show, eu fui lá, eles foram falar, né? E a mulher muito interessada, né? Mulher mais sensível, né? E o cara olhando assim, com a cara assim, vocês são doidos, né? Vocês precisam de quanto? A gente, 37 mil cruzados. Aí o cara, 37 mil? Sei. Tá certo. Então a gente vai conversar, vai ver o que a gente pode ajudar vocês. E parou. E eles eram empresários? Mas novos. Sim. Novos, cara. Que você olhava assim, um casal bonito, assim, daqueles que saem de revista, de capa de revista. Sim. Chique, que você olhava assim, meu Deus, esse sapato dessa mulher compra a minha casa. Lindos, né? Os dois, assim, os dois empresários. Eles, de duas áreas diferentes, mas, né? E aí a gente ficou aí, a gente continuou. E fez tudo como se a gente tivesse dinheiro. Escolheu música, ensaiou, fechamos a data do estúdio. Fomos em São Paulo, pegamos orçamento, porque tinha que gravar aqui e prensar em São Paulo. Sim. Né? E não tinha internet, a gente tinha que levar o disco pronto para a prensa. Nenhum né? de vocês trabalhava ainda? Estudantes? Era... Muito pouco. Quem trabalhava estava começando. Sim. A maioria estudante mesmo. Você é dentista, não é isso? Sou dentista. Aí, na época, você já cursava odontologia? Já fazia. Era universitário e... Era. E evangelizava? Na verdade, eu era um dos que trabalhava. Eu lembro que eu trabalhava porque o Múcio passava e me levava para o estúdio, eu de branco. Me levava... E o Múcio é médico, né? Só que o Múcio... Agora sim, o Múcio é... porque ele... Na época ele fazia veterinária. Ah, tá certo. Né? Certo. E aí, rapaz, um dia eu estava em casa e o telefone tocou. Era o Moisés da comunidade Shalom. Ele disse, Luiz, tudo bem? Tudo. Isso depois do LP, show. Não, ainda estou contando a história do show. Tudo bem, vamos lá. Porque vale a pena. É uma história assim, espantosa, assim, né, de tão boa. E aí o Moisés disse assim, você tá em casa? Estou. O que você está fazendo? Eu disse, rapaz, estou arrumando minha mala, eu vou na Canção Nova, porque a gente vai conversar com o Padre Jonas, que a gente vai gravar um disco, eu vou pedir ajuda para ele, dicas, né? Ele disse, Luiz, não vá não, talvez você nem vá para a Canção Nova. Aí eu, por quê? Não, me encontre lá na arquidiocese, lá no Bispo. Sim. Eu disse, fala minha Nossa Senhora, o que foi que a gente fez, né? O Moisés Azevedo, que era o coordenador estadual da RCC na época, aqui, me chamando para conversar na arquidiocese e dizendo que talvez eu nem vá mais para... O cara pensou em todos os pecados da vida, tudo. Né? Eu disse, rapaz, eu pensei que estava escondido agora, né? Aí a gente foi. E aí eu entrei lá na sala. Na cripta, né? Que estava lá, né? O Moisés, e tinha um casal. Eu entrei tão atordoado que eu não olhei, cumprimentei, mas não reconheci. Mas também não sou muito bom de fisionomia, não. E aí o Moisés disse assim, olha, Luiz, eu estou mentindo, não foi na cripta. Ele chamou a gente para conversar na Casa Mãe de Deus.
Certo. né? Que o arcebispo tinha pedido para ele conversar com a gente. A história foi essa. E aí eu entrei lá, ele disse assim... Quem era o arcebispo na época? Era Dom Aloysio, né? Dom Luiz Lachaida, né? Ainda é Dom Luiz. Que já tinha uma proximidade com o Moisés, né? Certo. E aí o Moisés disse assim, Luiz, ó, esse aqui é o fulano. Eu não vou contar o nome da pessoa porque eles não gostam de ser mencionados, né? Sim. Esse aqui é um casal, né? Tal, e eles são... Aí eu disse, sim, tal. Aí ele começou a conversar e o rapaz, né? Disse assim, eu vou logo direto ao assunto. Rapaz, é o seguinte, tu lembra que a gente foi num show de vocês? Aí eu lembro, aí que a ficha caiu. Ele disse, pois é, desde que a gente foi para aquele show, toda noite eu brigo com minha mulher. Aí eu disse, nossa! Pensa num fruto bom, né? Eu disse, nossa, sério? Ele disse, porque toda noite, ou eu ou ela puxa o assunto. Aí a gente resolveu procurar o bispo, para saber quem eram vocês, e o bispo pediu para a gente procurar o Moisés, que o Moisés conhecia vocês. Boa solução. Vocês já gravaram? Ele disse, não, ainda não. Quanto é que vocês estão precisando? Ele disse, eu falei para você, 37 mil cruzados novos. Aí ele foi puxando assim o talão de cheque. Aí, pá! Aí quando eu olhei, o valor integral do disco. Aí ele disse, o Moisés falou que você está indo para Cachoeira Paulista? Ele disse, o meu ônibus sai daqui a pouco. Ônibus não? Você não pode ir de ônibus não. Você vai de ônibus, voltar, você está cansado, me ligue amanhã, vou pedir minha secretária para comprar a sua passagem de avião. Aí eu já me senti quase o Elvis Presley, tá entendendo? Sim, então, e além disso eu vou precisar também de um hotel. Então, eu sou a de convic, né, que eu não posso, né, para hospedar em qualquer canto. E o segurança, já pode. Mas que providência, hein? Você acredita? Aí eu fiz uma coisa também que foi muito de Deus. Eu peguei o cheque, aí cheguei em casa e falei para minha mãe, guarde dentro do cofre. E eu não contei a ninguém do recado. Nem a banda, ninguém. Ninguém. Sabe por quê? Eu pensei assim, é um esquema assim, pra gente poder gravar, a gente vai ter que interceder. Então a gente assistia a missa todo dia, a gente rezava o texto todo dia, a gente fazia um dia na semana jejum e a gente se reunia para fazer a adoração. Se eu disser que a gente conseguiu dinheiro, naturalmente, baixa a guarda. E eu sabia que o que a gente mais precisava naquele momento era de graça sobrenatural. Você foi sábio. Aí eu silenciei e o povo desesperado. Aí entramos no estúdio, o povo, Luiz Carvalho, a gente já está contando um óleo, já está em tanto, não sei quanto mil. Rapaz, relaxa. Crê no Senhor Jesus, não duvide. Deus é um Deus de providência. No último dia, aí eu contei a história. Não é uma história impressionante? É uma história impressionante. É sim, maravilha. Impressionante. E aí gravamos, distribuíram. Gravamos, foi distribuído, fomos pro... E a distribuição naquela época também, a logística, era tudo mais complicado, com certeza. Não né? tinha, era muito assim, a gente vendia, né? E a gente vendia muito nos eventos. Certo. Entendeu? Então não tinha essa coisa assim de lançar e ir para as lojas. Não tinha nem espaço. A gente ainda conseguiu colocar, agora que eu vou entregar a minha idade mesmo, a gente conseguiu colocar aqui em Fortaleza na Toque Discos. Toque Discos. Lembra? Na Praça do Ferreira. Finado da Toque Discos. Que era uma loja assim, referência, né? Referência. Porque a gente chegou lá e o cara disse, não, vocês podem deixar aqui consignação, não tem problema, né? Mas era muito venda nos eventos, nos congressos, nos encontros, nos shows, né? E a gente fazia isso. Maravilha. Mas chegou a conversar com o Padre Jonas? Teve assim um encontro? N vezes. N vezes. Eu digo nesse momento, nesse primeiro... Sim. O primeiro encontro com o Padre Jonas, como é que foi? Rapaz, foi muito bom. Assim, eu fui super tranquilo, porque, vou conversar com o padre. Mas só que eu fui na escritório da Renovação e disse assim, olha, eu estou indo para Canção Nova. Para Canção Nova? Eu disse, para Canção Nova. Não, eu liguei lá, falei com a secretária do padre, a Luzia Santiago. Eu disse, Luzia Santiago. E aí? Eu disse, não, tá marcado, o padre vai nos receber. Você vai falar... Meu Jesus, eu pensei que como era bom, né? Não, eu te cancelo agora. Aquela ideia, né? Que o povo tem. Mas ele simples, rapaz. Cheguei lá, fiquei hospedado numa das casas da comunidade, dentro da Cachoeira Paulista. Não tinha fundado ainda a Recado. A comunidade.
Não, estava nesse processo de Tava, gravação, né? E só que a gente já tinha... A gente transformou aqueles compromissos de intercessão pelo disco em compromissos diários. Já era o esboço, né? Sim. Da nossa espiritualidade, né? E aí, quando eu fui conversar lá, o Padre Jonas, eu cheguei num dia, ele disse assim, para a menina que estava me recebendo, peça uma pizza que eu vou jantar com vocês, né? Só que aí eu já sabia quem era o Padre Jonas, um pedaço de pizza para descer, meu amigo, era um nervosismo, não. Perdi a espontaneidade, né? E ele acabou de a gente comer assim, e ele disse, eu gosto de andar para fazer digestão, você pode andar comigo? Eu disse, pô, claro. E aí ele me deu o braço assim, para eu apoiá-lo, né? E a gente saiu andando na Canção Nova, que era mais mato do que qualquer coisa. Tinha 3 casas, a rádio e mato. No more. E o capelão de sapé, que eles chamam, uma coisa assim. E aí ali eu fiquei impressionado porque ele nunca tinha me visto assim. Ele já tinha me visto nos eventos assim do Queremos Deus, mas era rápido, né? E aí ali ele não me falou nada de disco, ele me falou sobre vocação, missão, vida em comunidade, nada do que estava previsto. E falou coisas muito íntimas da comunidade, né? E eu disse, esse homem é doido, ele não sabe nem quem eu sou. Aí falou, ele disse, pronto, agora eu falei tudo que Deus pediu para falar para você. Amanhã eu vou lhe apresentar uma pessoa que vai lhe falar sobre o disco, Eugênio Jorge. Só. Faz o homem em 40 minutos de entrevista. Falou com Moisés Azevedo, Padre Jonas da Bíblia, E Eugênio Jorge, Dom Aloísio. É assim. A impressão que dá, Luiz, é que nessa época aí era até mais fácil, né? Assim, conversar com essas pessoas, né? O acesso, né? Era. Parece que tudo ganhou uma proporção tão grande que uma pessoa como você, naquela época que era desconhecida, hoje em dia, será que teria esse acesso tão fácil, né? Eu acho meio complicado. Eu acredito que muito mudou não. muito, né? Mudou muito porque as coisas tomaram uma proporção muito grande, né? Sim. Cara, eu tenho tanta coisa pra perguntar que o aqui. tempo não vai dar, não. Você foi sempre a liderança ali do Grupo Recado. Sim. Na verdade, assim, quem fazia o papel de coordenar e tomar frente das coisas, escolher repertório, marcar ensaio, era o Mussi. Era o Mussi, né? Mas o Mussi, ele tem um temperamento muito forte. E lidar com músico é uma coisa que você precisa ter uma maleabilidade boa. Você precisa saber dosar entre autoridade e aconchego. Senão você quebra a pessoa no meio. E o Mussi, ele explodia. Brá! Aí eu ia por trás, né? Então, quando ele queria as coisas, assim, Luiz, precisa fazer isso, assim, e eu ia com o meu jeito. Então vocês se complementavam ali, né? E era aí, isso que eu ia perguntar. Era uma coisa muito interessante, né? Ele, excepcional na parte musical, não sabia nada. Eu queria gostar de cantar, mas arranjo e tal, nunca soube fazer. Até hoje não sei. E aí, essa parte assim, da liderança veio em cima disso. Quando ele precisou se afastar do grupo, porque ele precisou mudar de faculdade, e aí os pais dele pediram, olha, você já está numa idade, né? Você precisa definir sua vida, então pede um tempo lá. E aí ele pediu um tempo, exatamente quando eu também ia pedir, porque eu estava me formando em odontologia. E o último semestre é o semestre que reprovava muito. E aí eu já tinha combinado na minha casa, olha, eu vou pedir afastamento nesse semestre para eu me dedicar, para poder concluir, depois eu volto. Pessoal, muito bem, você está sendo responsável, muito bem, meu filho, parabéns. Cheguei na reunião, notícia bomba, uma carta, pedindo só, olha, infelizmente não posso mais, E eu ia fazer a mesma coisa. Ele teve a ideia antes de mim. Pois é, que eu fiz ontem, né? Mandei um telegrama, né? Aí começou o pessoal falando. Eu disse, gente, uma situação muito difícil. Inclusive, eu estou aqui para dizer que é a minha última reunião por 6 meses. E aí o pessoal disse assim, se você sair, então a gente acaba agora. Porque sem o Mussi, sem você, é melhor parar. Mas aí já tinha um amor, rapaz, gigante por aquilo ali. Entendeu? Não ia mais. Difícil, né? Não ia. Aí eu me transformei de muito sensato e extremamente irresponsável. Irresponsável para a minha família inteira, né? Você é louco, você, né, vai jogando sua vida fora, não sei o quê.
Mas foi a maneira que, né, que Deus fez. E aí eu assumi a liderança do grupo Recado. E aí, a partir daí, a gente fez um seminário de vida com todos os membros que faziam parte do grupo. Eram quase 30 pessoas que faziam parte, porque no nosso meio nós tínhamos focolarinos, tínhamos carismáticos, tínhamos pessoas da Teologia da Libertação, tínhamos gente que era simplesmente da Igreja Católica. E às vezes dava uma rixa isso, rapaz, né? Porque você não faz isso, você não faz aquilo, eu faço melhor. Rapaz, eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos todos fazer seminário para a gente saber o que é. A partir daí a gente faz a opção, se queremos ir nessa linha ou não. Vamos nos descobrir. Joia, vamos. Eu sempre tive essa linha assim, conciliatória, sabe assim? Sim, sim. E a gente fez, e aí a maioria do grupo se encontrou nessa espiritualidade carismática. Chamamos assim, nos encontramos, né? Então, algumas pessoas ficaram mesmo sem ser, outras não. Então, a gente vai procurar a nossa praia. E saíram, né? E foi daí que foi, a partir daí, que a gente fez um caminho mais tranquilo para definir mesmo os pilares, né? Da comunidade como vocação. Né? E aí começou a germinar aí a comunidade, Recado? Sim, exato. Isso, mas brotou assim do seu coração a vontade de Não, fundar a comunidade, ou não? Não, e eu acho isso fantástico. As pessoas me perguntam assim, você tinha intenção? Nunca. Né? E como é que aconteceu? Isso foi acontecendo. Tudo isso que eu contei para ti, até agora, para mim, são passos. Sim. São momentos de ação de Deus, do Espírito Santo, de condução naquilo que a gente conseguia perceber e entender. E quando é que vocês se disseram são? Quando as pessoas começaram a chegar para a gente e dizer assim, vocês não são só uma banda. Mas por que não? Por isso, por isso, por isso, por isso. E aquilo ia entrando, e aí a gente foi vendo. Realmente a gente tinha uma maneira própria de conduzir as coisas, a gente tinha uma maneira própria de rezar, a gente tinha uma maneira própria de mostrar um lado do Cristo, né? Que é o que traduz uma vocação, diferente dos outros. Tem uma identidade, que foi visto a partir do depoimento das pessoas. Nós não nos intitulamos. As pessoas veio de fora para dentro. Exatamente. Isso eu acho fantástico. Fantástico, porque não foi criado, não foi uma invenção humana, né? Não, foi algo realmente de Deus, tanto é que persevera e permanece e dá fruto até hoje, graças a Deus. Mas aí vocês buscaram pessoas mais experientes, como o Moisés, o Padre Jonas, para guiar nesse discernimento? Com certeza, né? Eu sempre disse que a gente caminhava com duas pernas, né? Comunidade Shalom e Comunidade Canção Nova. Dois carismas. Eram as referências de novas comunidades naquela época. Sim, né? E a gente caminhava. Eu caminhava. Hoje, né? São os pais, né? E aí eles nos guiaram muito, né? E toda e qualquer dificuldade ou dúvida que tinha, eram as pessoas que a gente consultava. Aí ouvia de um, ouvia de outro e escolhia o nosso caminho. Que também eles sempre nos deixaram muito livres. Isso também foi algo muito de Deus. Né? Muito de Deus. Se nunca fizer assim, tem que. Não, tem esse caminho aqui. Tem esse caminho aqui. Esse aqui não é bom. Mas nunca disseram, façam ou deixem de fazer. Nunca, nunca, nunca. E aí, qual foi assim o marco que fixou ali a fundação da comunidade? Pronto, somos comunidade. Existiu assim um marco ou não? Não. Como você falou, as coisas foram acontecendo naturalmente. Exatamente. E à medida que a demanda ia surgindo, vocês iam agindo, era isso? Exatamente. Casa e tal, missão. Exatamente. Tanto é que a data da fundação da comunidade é a data da primeira reunião de ensaio do Grupo Recado. Legal. Porque para nós é muito claro, nasceu ali. Sim. Agora, o entendimento veio depois? Sim, mas nasceu ali. Né? Entendi. Não teve... Algumas coisas interessantíssimas, por exemplo, as pessoas falavam assim... Essa é outra história. Eu gosto dessas histórias assim, Sim, né? é muito bom. E uma vez eu estava em casa e aí eu fui rezar. Né? Sei lá, fui para a área de serviço, peguei minha Bíblia, botei lá e comecei a rezar ali. E carismático, quando não sabe o que falar, ora em línguas, né? E eu comecei a orar em línguas e tal, e fechei o olho. E eu tive uma visualização assim, né?
uma cruz assim bem brilhosa com um símbolo de música. Eu achei tão bonito aquilo. Aí eu desenhei, que a gente antigamente tinha o nosso diário de espiritualidade. Lembram? Caderninho de oração? Todos nós tínhamos, né? O Padre Júnior incentivava muito isso. E aí eu tinha esse caderninho. E eu desenhei esse aqui, né? E passou. Um tempo depois, não sei para te dizer com precisão quanto tempo, a gente não tinha Santíssimo, já tínhamos uma casa que a gente fazia principalmente os ensaios e as reuniões de formação. Mas só a gente, não tinha nada assim aberto ao público. E não tinha uma capela, um lugarzinho, um oratório, mas não tinha o Santíssimo. E eu sempre gostei muito de rezar diante do Santíssimo. E eu fui para a Capela do Shalom, na Maria Tomásia. Sim. Coincidentemente, providencialmente, eu estava lá, chegou mais 2 pessoas que também eram do Grupo Recado e foram, sem a gente marcar, para lá. E tinha uma senhora que era da intercessão, da Comunidade Shalom, mãe de um grande amigo meu até hoje. E a gente estava rezando cada um na sua, cada um no seu lugar. E essa senhora disse assim, desculpa interromper a oração de vocês, mas eu não posso ficar calada. Aí a gente virou para trás, né, para a senhora. Se vocês são do recado, não são? Somos. Pois eu estou aqui rezando, é o meu momento de intercessão, e eu estou vendo dentro dessa capela um símbolo lindo. É uma cruz bem grande, brilhosa, e tem um negócio de música no meio, e tem 3 raios. Cada raio atinge um de vocês. Aí eu levantei e falei assim, desenha aqui, o que a senhora está vendo? Não sei nada de música, não sei não. Não, mas só rabisque. Aí disse, não sei fazer. Aí eu falei assim, é isso aqui que a senhora está vendo? É isso! Aí eu disse, então isso aqui é o símbolo do recado. Tá entendendo? São coisas assim que não... né? Não, veio, foi acontecendo. E a gente foi se abrindo e foi acolhendo. Né? Mais uma vez vindo de fora para dentro, né? Exatamente. É interessante as pessoas entenderem isso. Você pode estar pensando assim, nossa, que come santo. Sou santo coisa nenhuma, eu sou aberto. E acredito que Deus tudo pode e tudo faz. Só isso. Sempre acreditei. Entendeu? Sim. Para mim estar aqui hoje é uma vontade e uma providência de Deus. Para quê? Não sei. Né? O que a gente está conversando não é nada do que a gente tinha combinado. Mas alguém deve estar precisando ouvir tudo isso. Exato. Pronto, volto para casa feliz, vocês também, beleza. Aí a gente lança, quem vai fazer crescer é Deus, não cabe a nós mais. E é engraçado que uma coisa interessante, né? Todas essas histórias, né? Que são de uma outra época, né? Então se a gente imaginar, hoje eu acho muito engraçado, né? Eu faço um trabalho de evangelização na internet, aí a pessoa fala, poxa, mas só tem 1.200 seguidores. Realmente é um número baixo, assim, tratando de rede social. Mas se a gente tratar de números, é muita gente, poxa, que a gente tá conversando. Exatamente. A gente tem 800 inscritos. É muita gente que a gente tá conversando. Se você pegar, tem 20 pessoas assistindo o episódio. 20 pessoas enche muitas salas. Você imaginar assim, proporcionalmente, muitas salas. Exatamente. Então, não é muitas vezes sobre a grande quantidade, né? Às vezes é só uma pessoa precisava daquilo, ouviu aquilo, cumpriu seu papel. Exatamente. O que é uma alma diante de Deus. Exatamente. Então, Santa Teresinha, ela fala, né? Se 1.000 vidas tivesse, 1.000 vidas daria para salvar, nem que fosse só um de muitos que se perdem. É uma pessoa que entendeu o valor de uma alma humana, né? O preço pago na cruz. Vale... Exato. Troco reinos por ti, né? Luiz, aí vocês discerniram o carisma. Foi fácil esse processo de dizer assim, o carisma é esse? Não é fácil, porque... E aconteceu da mesma forma, como eu estou falando, né? Também. As pessoas foram falando e a gente foi confirmando, né? Então, por exemplo, o louvor, né? O recado sempre... na época era muito forte ter tarde de louvor. Era comum, né? E a gente não precisava fazer esforço para encher um ginásio de Borba. Porque os carismáticos soubessem assim, vai ter vigília, meu amigo. Você só avise e sair espalhando e lotava a igreja. E não tinha rede social. Não tinha WhatsApp. Não tinha. Então era fácil. Então,
a gente começou a perceber que quando a gente conduzia os momentos, né? Os momentos de louvor eram onde aconteciam os feitos maiores, as experiências maiores, né? E aí as pessoas falavam pra gente, as pessoas que tinham mais experiência, né? Só isso é um carisma. Vocês têm uma maneira própria de fazer as coisas acontecerem, né? E aí, claro que isso tudo foi unido a um estudo, né? Então a Sim. gente foi se aprofundar com esses irmãos mais experientes, né? Sobre vocação, sobre missão, né? Sobre o próprio carisma, como descobrir, que a gente ia estudando, e aí, em cima daqueles elementos, a gente ia experimentando e ia certificando. Mas não foi assim da noite pro dia. Sim, claro. Anos e anos e anos discernindo, né? E como é que a minha prima Joslene entrou nessa história aí? Ela é dita como Desde- cofundadora, não é isso? A Bob, desde o primeiro dia de De ensaio. ensaio. Desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. Que legal. Josilene. Aliás, era a Josilene, a Josélia e a Josane. As três participaram, né? Participaram. O Paulinho também, O Paulinho que é médico, também, né? Isso, é. Agora a Bob, a Josilene ficou, né? Permaneceu, tá até hoje lá, graças a Deus. Eu me lembro demais um encontro de família lá na minha avó, quando a Joslene falou lá pra gente que ia fazer uma experiência, um ano de comunidade de vida, né? Sim. Aham. Como foi essa primeira experiência de comunidade de vida? Olha, eu acho que a época da Josilene já foi um segundo momento que a gente fez. Porque era assim, o Recado, ele nasceu como Comunidade de Aliança, né? Então, nós éramos aliança. O que é Comunidade de Aliança? As pessoas têm o trabalho no meio secular, as pessoas moram na casa delas e tal, e tem um trabalho em comum, uma missão em comum, um carisma em comum, blá, blá, beleza. Só que dentro dessas pessoas, tinham pessoas que diziam, não, mas eu me sinto chamado a dar o meu 100%. Né? Será se é, será se não é? Será se é, será se não é? E aí as pessoas nos falaram, olha, tem uma forma de vocês saberem, vivendo. Né? O Padre Jonas falou assim, eu chamei alguns jovens para dar um ano. Desse um ano permaneceram. Nunca parou. Então não tem como, vocês vão morrer de estudar, morrer de rezar, morrer de perguntar, mas se vocês não vivenciarem, e aí pelos frutos, sabe a árvore, né? Só tem essa forma. Então tá bom. Então chegou um momento que vamos fazer uma experiência, vamos. Então as pessoas que diziam, eu acho que eu tenho, tal, vamos fazer essa experiência. E aí essas pessoas se uniram e o primeiro momento foi desastroso, porque a gente não tinha estrutura nenhuma humana, nem psicológica, nem espiritual, nem afetiva, para viver junto. Foi o caos instalado. Conhece? Foi aqui mesmo, em Fortaleza? Foi. Então a gente começou assim, não é para nós. Voltamos para a Comunidade de Aliança. Mas aquela história ficava, né? Remoendo. Então, depois de um tempo já totalmente diferente, um outro momento, com outra maturidade humana, espiritual, tal, Se prepararam e material. pra isso, né? A gente, agora vamos fazer um outro momento de experiência. E aí, desse momento de experiência, ficou e aí permaneceu. Tá entendendo? Umas pessoas ficaram, outras não, né? Outros entram, outras têm um momento, tem um período, depois voltam. Isso. E reforçam até a sua vida como comunidade de aliança, né? É mais assim. Entendi. E começou aqui a comunidade de recado aqui em Fortaleza. Sim. A segunda casa de missão, aonde foi? Tatuí. Tanto em São Paulo, né? Interior de São Paulo. Depois esteve em São Paulo, capital, e depois na França, em Toulon. Toulon. É. A convite do bispo de lá. Foi. Conheceu Ele assistiu um show nosso aqui no Aleluia, e aí pediu para nos visitar, para querer conhecer um pouco mais da comunidade. E aí a gente acolheu uma comitiva de 30 e tantas pessoas na época, né? E quando ele, na última noite, no jantar de despedida, né, ele disse que tinha um convite para me fazer. Que ele queria me levar para conhecer a diocese dele, queria que eu passasse lá 2 semanas. E já tinham pessoas que iriam bancar, né, a viagem e tal, e já tinha todo um programa que ele queria que eu conhecesse a diocese. Eu disse, mas por que? Ele disse, não, primeiro eu quero que você conheça, depois a gente conversa. Tá bom. E aí eu fui para lá, passei 14 dias lá.
E no final desse tempo ele disse assim, agora que você conhece a diocese, eu queria convidar você para vir para cá. E na época eu falei assim, mas o que a gente vai fazer aqui? Ele disse, eu não quero que você trabalhe aqui, eu quero que vocês sejam aqui. Então tem um lugar, uma paróquia que vai acolher vocês, e ali eu quero que vocês vivam a vida de vocês, do jeito de vocês, e só isso para mim agora é o suficiente. O que vocês vão fazer aqui, não sou eu que vou dizer, é Deus que vai revelar, mas primeiro vocês têm que se enculturar. Mas eu preciso da presença de vocês aqui. E aí é outra realidade, né? Porque a gente vai para lá, pelo menos na época foi, né? Agora não sei como é que tá. Mas a gente foi para lá, então a gente tinha uma paróquia, dentro da paróquia tinha uma casa, dentro da casa a gente tinha um salário para sobreviver, modesto, mas tinha, e tinha o apoio do padre e da comunidade, né, paroquial. Então você não ficava pensando se você ia ter comida no outro dia, não. A preocupação era zero isso. Moradia e comida e assistência você tem. Foram quantos? As primeiras foram 4 pessoas. Você chegou aí, passar um tempo lá? Não, né? Eu já tinha juízo nessa época. Não, eu já estava pé de casar. Não dava não, né? Não. Entendi. Mas ainda existe lá a missão? Existe, graças a Deus. Existe em duas cidades. Eu não sei pronunciar o nome da outra, desculpa. Certo. I don't speak francês. Luiz, eu fiz o seminário lá na Comunidade de Recado foi 2001 ou foi 2000, uma coisa assim. Eu tinha acabado de ir para São Paulo. Pronto, eu fui em 2000. Me lembra. E foi na época que aconteceram aqueles eventos no Brasil todo, o JC 2000, né, e tal. Sim, e também no lançamento da música Coração Sagrado, né? Sim. Se você está cansado. Você compôs. Foi. Coração Sagrado. Uhum. Como é que foi o processo de composição dessa música que marcou o meu seminário que eu fiz lá na Comunidade de Recado? Coisa boa. Posso contar? Tem tempo. Estou Pode. preocupado com o tempo de vocês. Acho que vai transformar em 8 podcasts. A gente faz os cortes. Rapaz, essa música, ela é muito importante para mim, né? E como ela surgiu, eu vou te contar exatamente como ela surgiu. Eu estava na Canção Nova, tinha um daqueles encontros para músicos, né? Tinha um nome lá, acampamento para músicos, né? E eu estava lá, né? Na época a gente participava. O máximo que a gente fazia era cantar na missa, ou então no show, sempre tinha show e eles convidavam para a gente cantar. Mas as palestras, tudo, era o pessoal da Canção Nova que dava. E aí estava Celina Borges, Ziza Fernandes, Frater Fábio de Mello, que era seminarista na época, né? Dunga, todo mundo da Canção Nova, Léo da Dominus, né? Sim. Valmir, que era Vida Reluz. Vida Reluz, certo. E aí, quando eu estava lá no acampamento, um momento lá, a Ziza passou por mim e disse assim, Lu, a gente vai participar da gravação do primeiro programa de música católica do Brasil, que vai ser na TV Século XXI. Vamos? Aí eu disse, eu não fui convidado, sei nem quem é. Ela disse, não menino, mas eu estou indo de carro com a Celina, vamos. Eu disse, não, vou deixar para outra vez. A Ziza me conhece muito, né? Ela olhou para mim e falou assim, tu tá sem dinheiro, né? Eu disse, exatamente, eu tenho dinheiro para ir para o aeroporto, fazer um lanche e voltar para casa. Ela disse, não menino, tu vai comigo a Celina, a gente já estava acertado, né? Você não precisa pagar nada e o que a gente comer na estrada, a gente divide contigo. Vamos, vai ser bom. Eu disse, de graça, até ônibus errado a gente pega, né? E fui para lá. Cheguei lá, estava lá a estrutura, né, do programa. Infelizmente eu não lembro como é que era o nome do programa, na TV Século XXI, lá em Campinas. Valinhos, na verdade. E eu, com esse meu jeito cearense de ser, de brincar sempre, né? Aí vem a diretora estressadíssima, né? O padre... A grande atração do dia era o padre Antônio Maria. Sim. E o padre Antônio Maria já ia chegar e o povo não tinha ainda aprontado tudo e o padre tinha que voltar com aquela confusão. Aquela correria, né? E aí ela entrou e tal, não sei o que. É Rita Ibarra o nome dela, lembrei.
Aí cumprimentou as meninas e tal. Aí disse, esse aqui é um amigo nosso, ele é músico lá do Ceará, né? E tal, que é Luiz Carvalho. Aí eu disse, oi, tudo bem? Pois é, eu fiquei sabendo que ia ter a gravação do primeiro programa de música católica no Brasil e eu vim para participar. Rapaz, a mulher ficou dessa cor. Ela disse, não, mas não pode ser assim. E ela se exaltou mais, sabe? Eu conheço vocês, eu conheço a comunidade de Recado, Ave Maria, mas não pode ser assim. Rapaz, ela ficou louca. Eu disse, não, calma, eu estou brincando com a senhora, eu só vim de carona com as meninas. Ela disse, não, mas olha, você vai voltar para participar do programa? Eu disse, não, tranquilo, fique fria. E vai começar o programa. Fui lá para o auditório, né? Não tinha público, mas fiquei lá. E tô lá sentado, né, as meninas cantaram e outras pessoas cantaram e tal, não sei o quê. Eu ouvi no som assim, atenção, o rapaz do Ceará, por favor, compareça ao palco. Aí eu, caramba, tem outro. Eu fiquei procurando, né? Cabeça chata que terrível. Eu disse, por favor, aí de novo, por favor, com urgência, o rapaz do Ceará compareça com urgência ao palco. Eu disse, caramba, acho que sou eu, né? Aí fui, né? Aí eu cheguei lá, aí a Rita Ibarra disse assim, fulano que ficou de vir e não veio, você vai entrar no lugar. Aí eu disse, tá. Aí ela disse, vai lá, troca a roupa. Muda uma roupa, né? A roupa de artista. Aí eu olhei, cara, eu tava com a minha melhor roupa. Aí eu disse, mas eu já tô pronto. Aí ela, desse jeito? Cara, eu me senti nu, sem a peninha do índio, entendeu? Aí ela disse assim, pega esse menino, leva lá no figurino e bota uma roupa nele. Aí bota uma roupa que preste. Que preste, né? Aí me levaram lá, na época tinha uma novela na TV aí, e aí a moda era um colarinho tipo de padre. Eu me lembro. Que era o Edson Celulari, que era o galã, exatamente, né? Tinha um nomezinho dessa gola aí. Ponto, aí me botou com essa roupa. A roupa era para 3 números a mais que eu. Penso que eles botaram tanto nó para ajustar aqui atrás. Enfim, entrei, as meninas falaram assim, a gente vai cantar contigo, vamos cantar princípio e fim que a gente sabe, vamos. E o pessoal conhecia. Certo. Aí entrou eu, Ziza e Celina, cantando princípio e fim. A mulher ficou enlouquecida, porque a gente era muito harmônico. Sim. E eu tinha uma desenvoltura, porque eu já participava lá na Canção Nova várias vezes, já tinha ficado aqui à frente do programa Semeando em Fortaleza, então câmera para mim não era problema. E ela ficou, disse assim, você tem tempo? Eu disse, tenho. Não vai embora, eu quero gravar só contigo no final. Beleza, voltei lindo e chique como eu estava, fiquei lá durinho para amassar a roupa. Acabou a gravação do programa, ela disse assim, vamos fazer um momento contigo, né, um momento de entrevista e você vai cantar o que você souber tocar, porque a gente não tem como segurar os músicos. Beleza. Ela fez um programa só comigo. E aí depois o padre Eduardo, que é o fundador da Século XXI, né, o diretor, quer jantar com você. Disse, tá bom. Jantei, fiquei hospedado na casa do padre, fui dormir atordoado, cara. Sem saber o que estava acontecendo. Eu disse, eu só vim de queria carona pra cá. voltar pra casa. Não tinha nem dinheiro, hein? Nada, né, não? Aí fiquei assim, quando foi no outro dia, aí o padre Eduardo disse assim, amanhã de manhã o motorista vai levá-lo para o aeroporto. Não ia nem de ônibus. Olha como eu tava chique. Aí eu disse, tá certo, fui dormir, rapaz, eu não tinha outra coisa a fazer, senão agradecer a Deus, né? E dormi, arrumei a mala de manhã, estava bem rápido, e vou tomar café para ir. Eu estava passando, aí veio a capela. Eu disse, eu não vou tomar café, eu tenho que pelo menos dizer assim, obrigado, Jesus. Aí fui lá, e Senhor, eu não sei o que dizer. Só vim aqui te dizer muito obrigado. Ô Jesus, aqui é o Zé. Ô Jesus, aqui é o Zé. E eu só fiquei falando isso. Carismático, não sabe o que falar. Ora em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas, tá? Acabei, fiz silêncio, do nada. Se você está cansado, sem lugar para repousar. Cantei a música inteira. A melodia e a letra. Tudo junto. Agora, tu quer a prova que eu sabia? Essa música, ela é diferenciada. Eu não consigo guardar o que eu comi ontem. Eu não tinha papel, caneta, nem gravador. Eu nunca esqueci nem letra e nem melodia da música. Ficou na cachola. Ficou. Pronto. Daí nasceu o Coração Sagrado. Você pensou? Não. Você queria? Não. Você idealizou? Não.
Eu só rezei, silenciei, abri a boca e cantei a música inteira. Aí mais do que o justo, Maravilha, viu? quem cantou comigo no CD? Ziza Fernandes. Ziza Fernandes. Gratidão, né? É. Foi Ziza assim Fernandes. que nasceu. Você considera o Viver a Vida o principal álbum de vocês? Da Comunidade de Recado, na época? Ele foi o primeiro pela Paulinas, o Viva a Vida, né? Viva a Vida. Viva Foi a o Vida. primeiro pela É. Paulinas, né? Mas eu não sei te dizer qual seria assim. Cada um deles tem uma forma, né? Por exemplo, o DVD marcou e selou assim a estrutura de show, né? Aquilo ali. Para mim, o Luiz, qual é o seu CD predileto? É um bem que eu ganhei de presente de um produtor musical, literalmente que me deu inteiro, que é Luiz Carvalho, Canções e Orações. É um vermelhinho assim, que não tem nem encarte. Sei qual é. Que eu vou cantando e vou rezando, cantando e rezando. Rapaz, esse pra mim é meu... o xodó. É, pra mim é o meu best-seller, sei lá como é que chama. Minha obra-prima. Entendi. Né? Porque ali tá a essência do meu ministério. Entendi. Né? E são as músicas que eu acertei mais como compositor. Eu escolhi, selecionei e botei naquele CD. Quantas canções de composição? Não tenho ideia. Não tem? Não tenho. Não tenho. Certamente mais de 30. Legal. Mas Mas não gravou tenho ideia. todas ou tem algum ainda aí? Não, tem umas Guardadinha. guardadas. Tem umas O guardadas. ruim de conversar com o compositor assim é que parece fácil, né? Não, eu tava ali. Eu vou me sentei, alencar, não, tá à noite aqui. Aí pronto, Sem cantei fazer tudo, nada. pronto. Tenho 3 com o Valmir. 3 com o Valmir? Pra você ver que não é fácil. O Valmir foi dormir na minha casa. Nós começamos a compor uma música 10h30, 11 horas da noite. Nós vimos o dia amanhecer para terminar a música. Literalmente Pra uma não madrugada perder o inteira. time ali, Não né? podia, não podia. É. Depois que ficou pronto, ele ficou feliz, está satisfeito, eu também. Vamos dormir. Aí a gente foi dormir. Tomamos um café e foi dormir. Legal. bola. Mas o Viva a Vida me marcou. Porque Eu, foi, né? foi na época do meu seminário, Sim, junto sim. com a minha esposa, que nós fizemos juntos. E aí teve o Viva a Vida e a música Coração Sagrado. Outra música que me marcou muito também foi a Sangue Redentor. Sim, Muito linda. é. Muito linda. Muito lindo. Até hoje, no momento da transubstanciação do vinho, Uhum. ali em silêncio eu canto na minha mente, claro, né? O refrãozinho. É mesmo. É. Bacana, cara. É. Bacana. Teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor, teu sangue tem poder para curar. Essa é mais curta. Sabe como foi que ela nasceu? Como? Tava na capela, rezando. Essa é a versão comercial, né, que você diz, né? Que saiu, foi publicada. Foi. Vocês chegaram a gravar essa estendida? Não, que não, você o que vai eu falo, falar o agora? testemunho é curto. Ah, sim. Né? Ah, O sim, testemunho- a história é curta. A história né? é curta. Tava rezando na capela um dia, e rezando. Ouvi muito forte assim, uma voz aqui dentro que dizia assim: vocês falam muito pouco do meu sangue. Eu derramei todo o meu sangue por cada um de vocês. Não queixa, né? Aí eu levantei, abri o olho assim, olhei pro sacrário. Aí eu disse assim: Senhor, se essa voz que eu ouvi for a tua voz, então me inspira uma canção para que as pessoas valorizem mais, experimentem do teu sangue. Passou. Outro momento rezando, no meio do nada a oração: teu sangue cura, Senhor, teu sangue cura com amor. Era rezando e pedindo por mim, viu? Teu sangue tem poder para curar-me. Cantarolei. Aí eu lembrei, eu disse: ops, a música. Aí eu já corri para a minha sala que estava do lado, tinha um gravadorzinho. Aí já gravou. Gravei e deixei lá. Um tempo depois, a primeira parte: ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado. E aí que a gente gravou. Ela nasceu assim. Gravou com a Bob, né? Foi a Bob que fez. Ela fez a melodia? Não. É a Bob que sim, solou É, a primeira isso, vez. Isso. Agora uma coisa, Luiz, assim, dentro do processo criativo, né? A importância de não perder a ideia, né? Ter um gravador à mão, uma caneta, um papel à mão, escreve na mão, essa loucura, né? Com exceção da música Coração Sagrado, Ela foi o. foi a graça ali Foi a especial. graça e foi um. Acontece uma vez em 1 milhão, né? Uma dessa. Eu acredito que sim, cara. Pelo menos comigo, pra mim foi. Até hoje. Se você falar assim: Luiz, faz uma música tal.
Não sai. Eu já tentei e não consigo. Agora, o meu celular, o gravador do meu celular é cheio de pedaços. Cheio de pedaços. As minhas anotações do celular, aquelas notas, né? De notas, né? Ali. Cheio de trechos, de meditações e coisas. Sim, Porque legal. aquilo ali um dia pode, se Deus Emendar quiser, com outro pedaço. e fazer, né? É. Isso é uma graça. A música Te Elegi, por exemplo, que é uma das músicas Sim. mais fortes. Cheguei em casa, já era casado, já tinha um primeiro filho e tal. Tinha uma pessoa do recado, disse assim, eu acabei de fazer uma música, e cantou. E aí eu disse, não, aí tem 2 músicas. Disse, como assim? Não, porque a primeira parte não tem nada a ver com a segunda. Você tem 2 músicas. Pega aqui violão, pega aqui. Aí ele cantou, e disse, me lembrei de um trecho da Bíblia. Peguei esse trecho aqui. Aí eu cantarolei o resto da música. E é um primor a música. Primor. É lindo. Te elegi Sim. como minha riqueza, né? É. É linda, mas ela foi um pedaço de uma tirada e depois ele compôs a outra, que eu nem sei como é que ficou. A comunidade Recado, ela se distanciou mais nos últimos anos desse mercado, digamos, mais comercial, assim, de publicar álbuns ou não? Assim, no último período que você viveu. Eu fiquei lá, que né? Você ficou. Não, na época, quando eu fiz parte ainda, não sei como é que eles são hoje, né? Sim. Mas a gente se dedicou muito às músicas litúrgicas, né? Porque veio muito forte essa parte de formação litúrgica. Então a gente se focou mesmo, a gente focou nessa parte de produzir músicas e CDs com o objetivo de fazer com que as pessoas tivessem conteúdo liturgicamente correto para cantar nas missas. Porque quando a gente ia dar um encontro, né, falar sobre liturgia, aí o pessoal, mas pelo amor de Deus, não vou cantar essa música aí não. Né? Não gostava da musicalidade daquilo que tinha no momento. Eu disse, então vamos colocar uma musicalidade no estilo nosso, que as pessoas já se identificam, para que elas cantem a missa corretamente. Sim. E aí veio o objetivo, era esse, né? Sim. Mas a gente cantou, eu ainda gravei, o último trabalho que eu fiz com o Recado foi o CD Tempo de Celebrar, na Canção Nova. Certo. Foi o último trabalho. Pela gravadora da Canção Pela Nova. gravadora Canção Nova. Entendi. Aí depois eu ganhei de presente esse CDzinho vermelho, Sim, né? sim. Canções e orações. Aham. E aí comecei a fazer um trabalho solo. Eu me E aí lembro. viajei Brasil, viajei Estados Unidos. Você com foi ele. dar uma formação lá no São Vicente, eu acho que em 2017. Você levou o CDzinho lá. CDzinho, isso. E a gente divulgou lá. Exatamente. Você acha que a música litúrgica, ela passou por um período assim, digamos, entre aspas, ali meio negro, nas décadas de 80 e 90, 2000, e agora está nascendo assim um movimento de resgatar assim a música litúrgica ali bem feita, bem elaborada, seguindo de fato a introdução geral do Missal Romano. Você faz essa leitura? Olha, o que eu posso te dizer é que quando a gente, por exemplo, no Grupo São Vicente, década de 80, 90, né? Para nós não chegava muito essa coisa assim das regras de liturgia. Não chegava. Não tinha esse conhecimento, né? Não tinha. Então, assim, é a nossa missa, é a missa de jovem. Aí, Então, a qualquer música animada, né, que a gente cantava ali, e músicas que a gente achava bonito, por exemplo, Santo, eu celebrarei, cantando ao Senhor. Pra gente não estava dizendo que estava santo, que era santo, tá tudo certo. Mas não tem nada a ver, né? Então eu acho que foi um momento assim que foi muito aberto, né? E cada um fazia mais ou menos. Somente as instituições religiosas é que seguiam mais fielmente, né? E aí depois, quando eu assumi, eu fui coordenador nacional do Ministério de Música e Artes da RCC. E quando eu assumi, o presidente da RCC, ele disse, eu preciso que você traga uma formação com continuidade para os Ministérios de Música. Porque cada um vem, fala uma coisa, ensina uma coisa. O outro vem e não dá uma sequência. não tem sistematização. Muito Exato. Aí ele disse assim, solto, eu né? preciso que você faça isso. E aí, como o carisma da comunidade Recado era a formação dos artistas, eu só fiz ser recado lá dentro, né? Só passei o recado. Aí eu escrevi a apostila do Ministério de Música e Artes, que é o que eles utilizam até hoje, né? E eu também tomei como bandeira a liturgia. Sim. Porque as músicas da Renovação são muito animadas, eram extremamente animadas, bem participativas,
que é um dos elementos da liturgia, mas era completamente desconexo de qualquer tipo de ordem e lei e regra da liturgia. Isso. Eu disse Para não. grupo de oração, né? Exatamente. Eu disse não, vamos dividir, separar as coisas, separar, né? é. Então o que é que eu fazia? Quando tinha os encontros nacionais, estaduais, né? Eu escolhia, por exemplo, a missa de sábado. Eu disse, gente, nós vamos cantar um canto no ato penitencial liturgicamente correto. Então esse aqui pode ser cantado por isso, por isso, por isso, por isso. Esse canto, um canto que a gente cantava muito nas missas da renovação da época, tá certo? Era assim, Glória para sempre. Não, ao do Cordeiro. ato penitencial, que é do Martinho Valverde, que é Renova-me. Renova-me. Não É tem- linda a música. não Para tem a você fórmula. rezar, não tem. Não tem a Para você rezar sozinho, ou É. você conduzir um momento de espiritualidade ou de Isso. evangelização, é 10. Mas não cabe no ato É. penitencial. É. Então eu dizia, esse não cabe, por isso, por isso, por isso. Mas nós trouxemos um aqui. Aí ensinava para as pessoas e cantava. Então eu levantei essa bandeira. A partir daí veio os outros que vieram depois de mim, a Juliane lá do Sul continuou com a mesma pegada, o Juninho Casimiro com a mesma pegada. Importantíssimo, né? E seguiu. E graças a Deus. Pois é. Isso, Então exatamente. hoje eles zelam e prezam, né? Exato. Eu acho que Um essa trabalho noção bacana. está mais sensível agora no povo. Sim. Eu acho que também muito pelo fato do conhecimento estar mais difuso por conta da internet, né? Então todo mundo Exatamente. tem acesso. E tem trabalhos maravilhosos aqui no nosso Publicados, Ceará, né? né? O Marcelo Oliveira. Marcelo, eu ia mencionar ele. Cara, ele é muito bom. Ele Muito tem um bom. canal lá que chama Um Carismático na Missa. Isso. Muito bem feito. As músicas bonitas, bem executadas. Simples, né? Ele é muito Simples, bom. Para o né? povo todo cantar, né? O marido da Eliana Ribeiro, Fábio Roniel, Sim, né? Fábio Também Roniel. levantou uma bandeira ferrada para a liturgia, e foi muito importante isso. Mas foi necessário isso, né? Sim. Porque realmente a coisa estava. Eu fui cantar. Fui cantar, não. Fui para uma missa de sétimo dia. A música do ofertório era. Deixa a vida me levar. Meu Deus! Não, é porque eu. Ele gostava. Ele né? gostava, era a cara dele. Mesmo. E a vida veio e. Né? Tinha uns absurdos, né? Tinha uns absurdos. Mas ainda tem Ainda muito. tem. Ainda Ainda tem tem. muito. Ainda tem. Eu digo porque, graças a Muito. Deus, melhorou e a gente. Quem agora- não foi pra uma missa no Natal agora e ouviu Tu Vens? Tem muito assim. Tá melhor, tá melhor. Mas ainda Quando tá ruim. estourou a música Aleluia, né? Todo mundo cantando Aleluia. E achando o autor ungidíssimo, né? É, Super ungido. piedoso. Não tem nada a ver com a música. Não, tem muito, assim. Eu acho que é mais difícil chegar nos ambientes um pouco mais distantes, assim, das grandes dioceses ou distante das grandes comunidades, vai ficando cada vez mais complicado. Mas aí é outra conversa, que é muita coisa. É. Não é só uma coisa da questão da música em si, né? Envolve É. pastores, lideranças, enfim, é outra história. sim. A comunidade Shalom tem se esmerado muito, né, em trazer composições litúrgicas. Os últimos CDs Cada CD lindo, maravilhosos, né? Alguns só eles podem cantar, né? Mas assim, Os meros mortais. Mas nesse último, por exemplo, eles até produziram um documentário belíssimo, também está no YouTube, Banquete do Cordeiro, né? E eles falam muito sobre isso. Que eles meditaram muito sobre essa questão de compor e produzir músicas que sejam mais para o povo todo cantar, né? Não só a comunidade. Não só a comunidade. E os intérpretes excepcionais que eles têm, né? Para os mortais, vamos fazer umas coisas para os mortais. Mas É um hoje povo assim fora da curva, né? totalmente. É E uma que bênção, celeiro, né? Graça. Nossa. Sai um, chega 10 lá. Maravilha. Ali Eu queria mandar um abraço para nossa amiga Angélica, assessora da Emi Nogueira, que está em busca aí de uma data na agenda dela. Vai dar certo, viu, Angélica? A gente está rezando aqui para a gente trazer a Emi aqui no Atos Podcast. Vamos aderir à estratégia do Luiz. Jejum uma vez na semana, Pronto. missa diária, Missa todo dia, confissão semanal. É isso aí. Rapaz, esse programa é pra você ter plateia. Ó, já dá pra vender uns ingressos que o pessoal só botar Fazer a mão jantar na beneficente cabeça. pra gente mesmo. Essa ideia aí é a melhor de todas. Não, eu mandei uma mensagem pro Carmadelli. Eu disse, Carmadelli, com quem eu falo para eu fazer o convite
ao Moisés e a Emi para fazer um podcast com eles, porque o Carmadário já veio aqui, né? Papa Francisco, é mais Não, fácil. Aí ele respondeu assim, com Deus. Aí eu, não, cara, é sério. Aí ele, não, tá aí o assessor, tente aí. Boa Não sorte. garanto nada. Boa sorte. Mas vai dar certo, um dia chega, um dia chega. Chega. Luiz, quantos anos de missão, assim, de dedicada à missão dentro da igreja, quantos anos, assim, que você doou, ofertou a sua vida? Rapaz, ininterruptos 36 anos, né? 36 anos. 36 anos. E aí tem uma coisa interessante, por exemplo, assim, porque desde a época do Grupo São Vicente, ali eu já foi assim, o meu grande laboratório, né? Para me tornar um ministro de música, né? Eu não sabia nem o que era, né? Era um animador que a gente chamava, né? Mas ali foi o nosso laboratório, né? E aí depois vindo com os eventos da renovação, e era público, plateia, e a gente tinha que aprender a se portar. Eu lembro que eu ensaiava no quintal da casa, né? Então eu tinha que saber dosar a hora de cantar, a hora de falar, o que podia, o que não podia, o que cabia. E aí eu cantava e disse assim, agora só você, coqueiro. Né? Só a mangueira, coqueiro e mangueiro. Porque eu não ia fazer isso no meio do povo, né? E como foi bom, né? E poder observar isso também com os outros irmãos e aprender e fazer do meu jeito, não tentar copiar, que é feio, né? Você olhava e disse, isso é legal, então vou fazer do meu jeito. E aí fazia que aí ficava uma coisa genuína, né? E aí é bom. E aí depois, como missionário dentro da comunidade, muito tempo, né? Depois voltei para Fortaleza, né? Com família, com 2 filhos, né? Foi um momento muito importante ter vindo e muito acertado. Minha mãe ainda conviveu muito tempo com os meus filhos. E uma coisa assim que me preocupava demais, assim, os meus filhos, eles cresceram dentro da comunidade. Então, para a cabeça deles, é assim, família, eu, a minha esposa e os tios. Vô, vó, irmão, tia legítimo, né? Nenhum, porque eles se encontravam uma vez no ano, né? E aí eu falei para minha esposa, isso não tá certo. Porque a sua família nunca conseguiu vir até São Paulo. Então eles não têm contato zero com eles. A minha vem 1, 2 vezes por ano, mas minha mãe está cada vez mais limitada. Vai chegar um momento que ela não virá mais. E isso não está certo, né? Aí tem fora um outro 300 mil coisas ao redor, né? Que eu pesei bem. Está na hora de a gente voltar. Eu fui para ficar 5 anos, fiquei mais de 12. Em Tatuí, né? Tatuí. Uhum. E aí a gente voltou. E quando eu voltei, eu decidi voltar para a comunidade de Aliança, não mais para a comunidade de vida, né? E aí convivendo mais de perto com a minha mãe, com as minhas irmãs, né? Com os meninos aqui. E fazendo um trabalho de missão, ainda viajando, pregando, fazendo show e tal. Só que era uma coisa assim que era muito incerta. Porque quando você sai da comunidade de vida, então você tem que bancar suas contas, né? E aí tinha mês que tinha 2, 3, 4, tinha que negar convite porque não tinha agenda. Mas tinha mês que não aparecia nenhum. E aí, como é que você faz com as contas, né? E eu disse, não, isso é muito bom, eu amo fazer, mas é muito instável. E eu não tinha uma estrutura por trás, eu que fazia minhas coisas, né? Sempre foi assim, eu que fiz. E aí eu disse, não, eu vou voltar para a odontologia, que era a minha profissão, né? Fiz pós-graduação na Unicristos, depois aluguei um consultório, um turno do consultório, ainda fiquei atendendo um tempo, mas a conta não batia, entendeu? Então eu disse, não está dando certo, né? Com a ajuda de um amigo meu, eu disse assim, Luiz, você teve muita boa vontade, um esforço danado, mas não está dando certo. E você está queimando um pouco de gordura que você ainda tem. Então você precisa fazer alguma coisa. E aí ele me ofereceu um emprego. Ele só não é a sua área, mas é uma coisa fixa. E você hoje tem que pensar na sua família. Isso está certo. E aí eu fiquei no consultório 2 vezes na semana e com esse emprego dele, né? Que não ganhava tanto, mas era saber que no final do mês tinha aquilo ali que eu podia dar para minha mãe, para as minhas irmãs, para ajudar a pagar as contas. Mas foi uma passagem, né? Depois outra pessoa
consegui um outro emprego, no que eu estou atualmente, né? E aí nesse emprego eu uso mais a voz, o canto e essa parte de conduzir, de dar palestra, de conversar com as pessoas, de acolher as pessoas, de ouvir as pessoas, até um pouco mais parecido com o que eu fazia antes, né? E nos últimos 2 meses tem aparecido assim alguns convites, né? Então, voltei, cantei uma missa num dia, outro momento no outro canto, fui uma empresa fazer o momento da Páscoa, e a coisa devagarinho está tomando forma, né? Eu estou fazendo a minha parte, eu estou aberto, estou rezando muito, pedindo a Deus que abençoe, que faça tudo segundo o que Ele deseja, né? E esperando que, de alguma forma, eu consiga viver essa minha missão pessoal, né? Que o que eu gosto de fazer é isso, eu gosto de cantar, gosto de falar, gosto de conduzir as pessoas e especialmente testemunhar o quanto Deus é grande e é bom. Isso me deixa imensamente feliz e satisfeito. Me realiza plenamente como pessoa, como ser humano. Assim, se você puder mencionar assim, o que mais te edificou nesses anos todos, 36, né, de missão, qual assim, o maior bem valioso que você tirou desse tempo todo? De 36 anos dedicados. Os testemunhos que conseguiram que chegassem até a mim. É muito interessante você encontrar pessoas que olham nos seus olhos e falam assim: rapaz, você salvou o meu casamento. Você mudou a minha vida. Você através de uma ministração, de uma música, de uma palestra, você impediu que eu tirasse a minha vida. Então, os testemunhos, o bem que eu consegui fazer nas pessoas, para mim é a riqueza maior, tá entendendo? E se você disser assim, isso te orgulha? Nem um pouco. Nem um pouco, porque na minha frente sempre está tudo o que aconteceu de bom veio de Deus. Se alguma coisa não foi tão boa, foi a minha parte humana que falou mais alto. Mas de bom, de extraordinário, é Deus. É Deus. Deus não. A gente não pode colocar limite na ação de Deus, né? Meu Deus, o que ele era inconcebível, é inconcebível para qualquer um de nós, ele fez. Ele deu a vida por nós. E o Pai entregou o seu próprio Filho à morte por nós. Vai para que limite que tem um amor desse? Um amor desse? Não tem. Entendeu? Não tem. Eu gosto das delicadezas de Deus, assim. Para mim, são sutis, né? Quando eu ficava pregando, a sarça ardente, por exemplo. Então a palavra lá está falando assim que estava lá passando, Moisés viu a sarça ardente e pensou, vou voltar lá para ver. Ô, sentimento nobre, isso para mim se chama curiosidade. E pela curiosidade daquele homem, olha toda uma transformação em todo um povo que chegou até nós. Tá entendendo? Então Deus ele é muito delicado, né? Eu estava rezando com a palavra dessa semana passada, e aí aquela parte que Jesus é levado aos céus, né? Sim. E eu lendo, eu disse, rapaz, mas Deus ele é maravilhoso mesmo. Eu lembrei que aqueles discípulos que estavam ali foram os mesmos discípulos que viram Jesus pregado na cruz. Uma visão destruidora para qualquer seguidor, para qualquer discípulo. O mestre entre a terra e o céu, só que destruído, desprezado, nu, machucado, acabado, derrotado. Aquilo ali devia estar gritando dentro deles. E a ordem de Jesus era, vós sereis minhas testemunhas. E aquela visão? Aquilo dentro da cabeça deles. Aí Deus disse, não pode. Eu acho que ele pensou assim. Aí a última visão deles, Jesus sendo elevado ao céu. Qual das duas visões você acha que ficou mais forte para aqueles homens? A segunda. Essa aqui é muito mais forte e deu coragem para eles irem, impelido pelo Espírito Santo. Detalhes que só Deus, que nos conhece profundamente, pode fazer conosco. Não tem outra forma. Né? Amém. Amém. Maravilha. Luiz, obrigado. Rapaz, eu que agradeço. Próximo ano vamos marcar mais de novo. Mais pergunta aí, Pedro. Eu amei. Uma pergunta aqui vai ter... vai ter a noite todinha. Até amanhã de manhã. É verdade. Eu que agradeço. Parabéns ao trabalho de vocês. Que Deus abençoe. Amém, viu? amém.
Mas a gente fala da missão, 36 anos, mas a missão continua, né? Nós que somos católicos batizados, Sim. nossa missão continua, onde quer que a gente esteja, Sim. na condição que estejamos, né? Não para, Exatamente. nós que fomos tocados pelo amor de Deus, a gente... E pelo menos eu me sinto assim, é uma santa incomodação, né? Você está sempre ali... Não, eu preciso levar, eu preciso fazer com que mais e mais pessoas, né, nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, mas Deus age em nós, né, para que Ele seja revelado e o recado seja dado para tantos outros. Não tem como a gente prender isso, né? Não tem. Não tem como. Né? Não tem. Eu lá no trabalho teve uma roda assim de partilha, né, das pessoas do setor. E a pessoa falando assim, quando você morrer, o que você queria que ficasse para as pessoas? Eu disse, não, queria que as pessoas se lembrassem de mim e dissessem assim, aquele menino que era apaixonado por Deus e que sempre falou e engrandeceu assim, o tamanho de Deus, o amor de Deus. Aí eu achei interessante que uma das moças estava falando assim, pois pode morrer hoje porque você é exatamente isso que você acabou de falar. Eu fiquei tão feliz, eu disse, bendito seja Deus que Ele me conceda assim. Porque é a herança maior, né? A riqueza maior que a gente pode dar para as pessoas, né? Saber Verdade. que é possível, que, né? É muito bom. Não, e o desdobramento do seu sim, né? A sua oferta lá no início, Grupo Recado, o seu sim, e o desdobramento desse sim, né? De você ter se aberto à vontade de Deus. Isso, e a quantidade de pessoas, o número de pessoas que foi atingido por essa sua oferta lá que você nem imaginava, né? De forma direta e indireta, filhos dessas pessoas que foram tocados lá no recado, é algo que foge à nossa compreensão. Eu amo o Instagram, né? Porque é uma ferramenta fácil, né, de você usar e tal. Rapaz, eu recebo até hoje, né? Semanalmente, várias e várias pessoas que entram. Só queria te agradecer por isso. Queria louvar a Deus pela sua vida por isso. Isso é tão bom, né? Tão bom. E ele é um canal que você pode falar com as pessoas, né? É rápido. Eu disse, que bom, fico muito feliz. Obrigado pelo seu testemunho. E é de verdade mesmo. Eu fico muito feliz. E, Luiz, tu acha que hoje é mais fácil evangelizar ou é mais desafiador? Tem mais meios que você pode atingir as pessoas, mas certamente muito mais desafiador. Muito mais desafiador, né? São muitos profetas falando ao mesmo tempo. E muitas barreiras que se levantam, muitas forças contrárias, né? Então, assim, você tem mais meios, né, de chegar até as pessoas, mas os desafios são gigantescos. Só o Espírito Santo mesmo, que é santo e é Deus, para dar essa força. E a música católica, como é que você vê hoje? Você vê que melhorou em qualidade, melhorou... Hipnotizante. Melhorou em profissionalismo, na estrutura. Como é que você como é que você está observando a música católica hoje? Pai, a gente tem muita gente boa, graças a Deus, fazendo um trabalho de muita qualidade, né? Muita seriedade, excelentes profissionais. Excelentes músicos, pessoas assim que me encantam, né? Por exemplo, Adriana Arides, eu sou apaixonado por ela. Apaixonado, porque é uma potência, né? E aí a gente tá lá assistindo a missa pela Canção Nova e lá no final tá lá a Adriana, mesmo jeitinho lá e tal. E ao mesmo tempo tá aquela loura poderosa no Aleluia, né? Então isso me encanta, né? Eliana Ribeiro, Sueli Façanha, né? Cada um com seu carisma, com seu jeito próprio, né? Dunga é incansável, né, cara? É um menino. Ele teve aquele mini infarto, né? Sim. Eu disse, rapaz, um menino desse, rapaz, teve esse infarto aí. Eu sou assim, eu fiquei assim impressionado assim, né? Ontem de manhã eu estava assistindo uns episódios do canal do Thiago Brado. Sim. Sabe? Aquele rapaz não tem intestino, né? Ele só tem pulmão dentro dele, né? Porque, pelo amor de Deus, ele é desse tamanho, um vozeirão, né? A gente entrevistou ele lá no Aleluia ano Cara, passado. Muito bom. Eu olhava assim, Thiago, aí... Ele é muito bom, cara. Assim, ele é espontâneo, ele é simples e ele é de uma administração poderosa demais, né? Então, acho que a gente está muito bem servido, graças a Deus. E cada dia aparece mais, né? Eu não consegui acompanhar os novos, eu não conheço praticamente, só conheço os antigos, né? Sim. Mas, graças a Deus, cresceu bastante, né? Maravilha.
Pedrão, vamos ter que dar tchau, né? Igual os Teletubbies. Tá Tchau. na hora. Tá na hora de dar Vamos ter que tchau. dar tchau, que Muito a obrigado minha pela comunidade de minha aliança caneca, tá me xixi. chamando já. A comunidade de achei aliança lá de chique, casa tá chamando a gente. É verdade, é verdade. A minha esposa assim, quer bem dizer que tava dando entrevista até a hora dessa. É, Eu juro que eu tava. Ai, ai. Luiz, as portas aqui do Atos Podcast abertas sempre pra você, viu? Exatamente. Valeu, obrigado. E a gente tem outro gravar. quadro aqui no nosso canal que é chamado Formação Católica. Ah, E a gente fala sobre temas mais, vamos dizer assim, não mais profundos, mas temas mais de dentro da igreja mesmo. sim. Então a gente traz vários convidados. E aí, quem sabe o pessoal não queira uma formação católica com Luiz Carvalho sobre música litúrgica, hein? Deixa aí no comentário se você quer. Luiz Carvalho. Ó, vou logo dizer que eu não sei falar mais sobre isso. Já chama e traga o Marcelo Oliveira, que é melhor. Se você quer Luiz Carvalho no Formação Católica, deixa o seu comentário aí, que a gente vai conversar com ele. Vamos trazer, viu? A, Tá gente, bom? a gente pode fazer um momento musical, assim, furar Pode, assim, Pode, Olha. com certeza. Eu tô escolhendo um repertório para fazer uns arranjos, cantar algumas coisas, né? Sair Show. viajando por aí, né? Visitando lugares, paróquias, né? E aí, quando esse material estiver pronto, aí eu entro em contato com vocês. Pronto, traga Pronto, aqui pro Formação pode fazer. Católica aqui pra gente fazer uma noite de oração no Formação Católica. Boa! Aí, Com o ministro Luiz Carvalho. aí é minha praia. Pronto, Aí dá então certo. pronto. Fechou. Obrigado. Luiz, vamos deixar seu Instagram aqui na Vamos. descrição, viu? Se você quiser entrar em contato, conhecer mais o Luiz Carvalho, né? Você acessa lá o Instagram dele. Tá bom? É, arroba... Ah, e você vai botar lá, Isso, né? mas Ah, pode fica dizer. lá na Não, inscrição. arroba Luiz com Z, Luiz Certo. Carvalho Júnior Cantor. Eu não gosto desse. Eu, tipo, Pronto, a gente bota lá, a eu sou gente muito bota bom lá. não nesse negócio. Luiz, então, muito obrigado. Que agradeço. Deus Show. abençoe Obrigado. sua vida, sua família, sua missão, seu trabalho. Amém. Né? Que frutifique muito aí. Amém. E conte com a gente. Conte com a gente. Casa é sua, volte sempre, por favor. Obrigado. Galera, deixa o like aí, né, Pedro? E se inscreve, né? Se inscreve Que no a canal. gente tem que chegar a 1000 inscritos, hein, pessoal? É, compartilha, Ajude a viu? gente aí. E porque se a gente não chegar, a gente vai ter que começar a fazer jantar beneficente pra gente mesmo, né? Mas ajuda aí. Eu tenho esse know-how, eu posso passar pra vocês, né? Mas ajuda a gente, se inscreve no canal, deixa seu comentário e manda esse vídeo pra quem precisa assistir esse episódio aqui, que foi poderoso, viu, pessoal? Muito testemunho maravilhoso aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.